Fala família, estamos ao vivo. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu conferir no meu celular aqui. Acredito que está tudo perfeito. Fala família. Fala família. Aê, perfeito aqui. Como é que vocês estão? Pô, eu tava lá fora. Dormi um pouquinho antes da live. Não tô 100% hoje não, hein? Vamos fazer a live sem estar 100%. O corpo tá destruído aqui. Bora. Você tenha uma excelente noite aí no Brasil. Tô longe, tô no estado de Tennessee, aqui nos Estados Unidos, mas isso não vai impedir a gente fazer nossa aula e de entregar um bom conteúdo aí, tá? O som tá bom, não tá? Deixa eu fazer uma enquete aqui. Como é que tá o som? A live está ok. Som e vídeo. O tema de hoje é pedrada, hein? Ó, gostei da resposta aqui da Geisiane Oliveira. Você está aí, é o que importa. Show. A imagem agora de webcam do computador, não vai ser da Blackmagic e tal. O meu time já deu feedback falando que tá tudo top, tá tudo perfeito. O som tá melhor que encomenda, então beleza, bora começar. Bora pra cima, bora começar. Como diz lá no Goiás, bora pôr no 12. Vamos fazer acontecer aqui essa nossa aula. Deixa eu molhar o bico. O tema da aula de hoje é um tema muito importante, tá? É um dos pilares aqui utilizados nos lançamentos, que os nossos lançamentos é BML, Branding, Movimento e Lançamento. Eu falo muito de lançamento, vou imputando branding o tempo todo. Eu vou abrir mais detalhado para você o processo de criação, como é que a gente pensa, principalmente no personal branding, no branding pessoal do especialista, no branding pessoal do expert, aquele cara que tá na frente das câmeras gerando conteúdo, tá? Como que a gente constrói isso no decorrer da jornada, não só do lançamento mesmo, mas na jornada da produção de conteúdo, all the time, o tempo todo. Como é que a gente promove isso e constrói isso para que no dia do lançamento o público, o lead, esteja familiarizado com o especialista, o público, o lead, não seja só um público, um lead, mas seja uma pessoa que faça parte da tribo que o especialista promoveu. Uma pessoa que ela é adepta da cultura do especialista, ela é adepta do movimento que o especialista criou. Quando a gente quer falar de movimento, tem muita gente que fala, ensina movimento já é bem avançado. Inclusive essa semana eu recebi mensagem de um top player gigantesco que faz lançamento de 8 dias. Falei, mano, como é que vocês fazem de movimento? E tal, tem uma aula sua gravada que eu posso ver isso, a gente pode trocar uma ideia, tem alguma coisa, um mastermind de mentoria que eu quero imputar em movimento. E ainda me fez uma pergunta que eu achei bem pertinente. Tem alguém que aplica movimento que você conhece sem cunho religioso e que manda bem nos lançamentos? E aí eu até devolvo essa pergunta para você. Você que está assistindo aqui agora, já chega batendo o like aqui, curte essa aula. E eu quero saber se você identificar alguém que faz lançamentos no Brasil e essa pessoa ela não toca em nada religioso, não tem nenhum cunho religioso, não tem nenhum cunho espiritual na sua fala. Quero saber se vocês conhecem, tá? Ó, o pessoal, o Negro só tá com um desafio que chama Desafio Jesus. Como que não seria com cunho religioso se o desafio que ele tá chamando Desafio Jesus? Entendeu? A Lara Nesterou que eu não conheço, eu não acompanho ela. Eu sei quem que é, mas eu não acompanho. Mas sei que ela é engajadaça mesmo. O Thiago Fink, sim, falaram aqui, citaram o Thiago Fink, ele tem seu movimento mesmo. Ele tem alguns elementos que eu vou ensinar para vocês aqui do Primal Branding e outros, além do Primal Branding que eu vou trazer, tá? Mas eu vou falar aqui até a resposta que eu dei para esse amigo de mercado, esse colega. Colega não, puxa, é brother, meu irmão. Que o primeiro cara que eu vi fazendo isso chama Gabriel Goff. O Gabriel Goff tem o movimento Moving Up, tá? E eu não sei se vocês lembram disso, acho que uns 5, 6 anos atrás. É o cara que vendia o High Stakes Academy, academia de alta performance. E ele tinha um movimento muito forte, tá? Muito forte. E foi o primeiro cara que eu vi implementando lançamentos. E na época eram os maiores lançamentos também. Quebrava os recordes de live, quebrava os recordes de lançamento, de faturamento e tudo mais. Então, olha, ó, o Nicolas mandou, mano, Gabriel Goff era foda. Então,
Pra mim foi o primeiro cara que eu vi fazendo um movimento assim, que eu entendi. Falei, caramba, esse cara tem alguma coisa diferente nos lançamentos dele. Que é essa parada diferente que ele faz? Ele construiu a tribo, que é High Stakes Academy, entendeu? Se você for até agora lá no perfil do Goff, no Instagram dele, de vez em quando eu ia lá ver, com certeza deve ter, tipo, nas últimas horas, nos últimos dias, alguém perguntando nas últimas fotos, cadê você e tal. E tem 2, 3 anos que esse cara não publica a foto, ele sumiu do mercado. Não sei o que aconteceu. Existem várias teorias, mas é o cara que eu vi aplicar movimento primeiro que todo mundo, assim, dentro de marca digital, sendo pioneiro nessa parada mesmo, tá? O subido seria, pô, a tribo do Pedro Sobral muito forte, muito forte. E o Primer Brand é justamente para isso, tá? Trata dos elementos essenciais que você deve criar, deve fazer, deve utilizar para construir sua tribo, é o seu sistema de crença próprio, tá? Por que é Primal Branding? Que branding? É branding, quer dizer um processo de construção de marca, que eu gosto de explicar para você, branding sendo memória e significado, uma memória que tem um significado, ou seja, eu consigo imputar, criar, ocupar um espaço na cabeça do meu cliente, uma memória, e essa memória eu dou o significado que eu quero da minha marca. Então, o símbolo da Nike, a Nike conseguiu colocar na nossa cabeça, quando a gente vê, já tem esse espaço aqui, já é familiarizado. E quando a gente vê aquele símbolo, tem um significado, que é apenas faça, just do it. Ir para ação, executar, esporte, vencer, romper limite, romper barreiras. Então, o Primal Brand nada mais é do que o brand, o conceito de construção de marca, que pode ser definido facilmente como memória e significado, tá? E o que é o Primal? Vem de primitivo. E o que ele quer dizer com primitivo, tá? Esse livro, inclusive, é um livro do Patrick. Eu posso até mostrar para vocês aqui no decorrer da aula. Tô meio limitado aqui com compartilhamento de tela hoje e tal, mas dá para mostrar também. É um livro do Patrick, tá? Tem até um TEDx, onde ele fala do Primal Brand, só que é todo em inglês. Mas não é desculpa, você pode legendar, ativar a legenda do YouTube, pegando as legendas, Ctrl+C, Ctrl+V, vendo no Google Tradutor, toda a fala do Patrick. E o que é o branding primitivo? É o que é primitivo, aquilo que vem do primórdio, primeiro. E ele foi olhar esses sistemas de crença, porque a Nike tem um sistema de crença dela, o código de conduta dela, certo? O Pablo Marçal tem um sistema de crenças dele. Isso é muito bem externalizado por um líder. Então ele foi olhar como é que foi o sistema de crenças das religiões. O que era comum a todas as religiões. E como é que esse sistema de crença consegue perpetuar por muito tempo. Como é que essa marca muito forte, cristianismo, como é que essa marca islamismo, como é que essa marca budismo conseguiu perpetuar por centenas de anos. Como é que essa marca conseguiu perpetuar por milênios. Quais são os pontos em comuns? Quais são os pontos primitivos que tem nessas estratégias que conseguiu fazer perpetuar por muito tempo? Então, é disso que a gente vai falar. Como construir esse sistema de crença próprio que, no final disso tudo, você vai conseguir perpetuar sua marca por muito tempo e ainda construir uma tribo. Olha que massa, ó. Michele Nau mandou aqui. Saudade do Goff. O Marx com o café dele lembrou o Goff. O Goff tinha um café, que era café com manteiga ghee. A Michelle com certeza não deve ouvir falar do Goff uns 4 anos. E o que ela lembrou desse café? Ele tinha um ritual de todo dia cedo acordar esse café para aumentar, tomar esse café para poder aumentar a produtividade. E ele ensinava, ele passava a receita desse café. Era um ritual. E ritual é uma das coisas do Primer Brand, é um dos 7 elementos que a gente vai trazer. O Primer Brand de Patrick ele é definido por 7 elementos. Só que eu não vou trazer só 7 elementos para você. Eu vou trazer os 7 elementos do autor, do Patrick. E ainda vou trazer mais alguns outros que eu uso na prática e vou mostrando e decifrando para vocês. Que eu experimento, que eu sei que funciona, que eu faço e que eu já fiz e fazia antes mesmo de saber da existência do conceito Primer Brand. Porque tem várias coisas que a gente aplica que depois a gente vai estudar, vai perceber que tem um conceito para isso, tem um nome criado para isso. Mas a gente já faz sem mesmo saber. A gente já faz sem saber o conceito em si. E quando você sabe o conceito, pode ser que fique mais clarificado. Tá? A gente não só executa aquilo que a gente estudou, a gente executa algo que a gente nem estudou. E quando a gente vai falar, tem um cara que criou uma teoria daquilo que eu já faço tem tempo. E eu tive consciência disso quando eu li Os Segredos da Mente Milionária e vi que meu pai é foda. Ele executa várias coisas, vários princípios que tá ali no livro Segredos da Mente Milionária, e ele nunca leu o livro. E eu li o livro e falava, caramba, meu pai faz isso. Será que ele sabe que ele faz isso? Nossa, caramba, meu pai faz isso. Pô, meu pai tem essa frase aqui. Nossa, será que meu pai já leu esse livro? Eu falei, pai já leu esse livro? Eu nunca nem ouvi falar.
E caipirão da roça, mas ele executa os princípios que estavam ali. E na vida também é assim, tem várias coisas que a gente faz e não sabe nem o nome, porque a outra pessoa que criou não tem nada a ver. E aí quando você descobre, fala, isso que eu já faço tem muito tempo, tem um nome. Entendeu? Então, eu já faço isso há algum tempo, os nossos lançamentos. E foi um acervo acumulado com experiência e input de mastermind, de outras pessoas e tudo mais, por observação e execução. E depois de muito tempo fui descobrir que tinha um nome pra essa parada, Primal Brand, tipo 1 ano e meio atrás. Mais ou menos que eu tive o primeiro contato com esse termo, tá? Então você vai ver que tem coisa que você já faz sem saber. Você vê que tem coisa que você já executa sem saber, tá bom? Então vamos lá. Vamos para nossa aula aqui. Vou compartilhar minha tela com você. Deixa eu compartilhar minha tela com você aqui. Eu tô pelo OBS. O time que eu link pelo OBS. E quando é assim é até mais fácil para mim ser ó, pronto. Ser pelo StreamYard quando eu tô sozinho. Então se liga só, você tá vendo aqui, ó. Vou dar o meu zoom. Aula de hoje, aula 18. Primal Branding. Quais os princípios para minha marca colar como chiclete na cabeça do meu cliente, além de cliente transformá-lo em um integrante da minha tribo. Ó, aula 18, Primal Brand. Quais os princípios para minha marca colar como chiclete na cabeça do meu cliente, além de cliente transformá-lo em um integrante da minha tribo? A partir de agora, a minha fala aqui vai ser como um especialista parecendo um líder, sendo um líder de algo, tá? O especialista, o professor digital, sendo um líder mesmo de um movimento, de uma tribo, e o lead, o cliente, sendo um integrante da tribo. Só que para eu fazer isso, eu tenho que fazer isso acontecer. E para eu fazer isso acontecer, é o processo do Primal Branding, que ele está comum às religiões, que ele está comum a marcas que perpetuaram por dezenas, centenas de anos ou até milênios, e elas utilizam desses pontos fundamentais, desses 7 pontos que não pode faltar, que é fundamental, que é essencial para essa construção de tribo, para essa construção de representatividade pelo público. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui pelo meu celular, pelo que é o meu retorno, para eu saber se está tudo ok. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui pelo meu celular. Aí, tá tudo perfeito, então. Só faz o seguinte, dá o dedão no like aqui e compartilha essa aula aí, tá? Dá o dedo no like e compartilha essa aula pra gente poder ir. E a partir de agora eu vou aprofundar com você aqui dentro do conteúdo, tá? Então vamos lá. O que é branding? O que é branding? Branding vamos dar os conceitos aqui. Talvez a primeira vez que você está aqui, branding é gerar memória e significado. Eu gosto de definir assim, acho bem simples de entender. Então, brand é um processo de construção de marca, é um processo de construção de marca que gera memória e significado na cabeça do meu público, que agora vai virar tribo. Na cabeça do meu público. Pronto, show. Isso é branding, tá? E o que eu quero falar é o seguinte, quando você não tá construindo o seu branding, você está construindo o seu branding. O seu branding está sendo feito o tempo todo. O cenário que está atrás aqui cria uma impressão sobre mim. Eu podia estar usando o melhor lugar da casa, que ficaria bem mais bonito, com a vista da montanha e tal, cabeça de alça aqui, onde é que eu tô nos Estados Unidos. Só que tá uma barulheira, tá cheio de gente aqui na casa, então eu tive que ir para um lugar. Só que esse cenário aqui, ele cria impressão. O cenário que você traz nas suas aulas cria impressão sobre você. A roupa que você está vestindo cria impressão sobre você. Eu não preocupo com o meu branding. Não importa se você não preocupa ou se você preocupa, se você não faz de propósito, ou se você faz de propósito, ou se você não faz, de qualquer forma ele está sendo criado. Minha barba está feita. Não está feita, não estou nem aí. Vai passar uma imagem de desleixo.
Independente se você preocupa ou não, independente se você gasta, investe energia nisso ou não, a sua marca está sendo construída o tempo todo. É branding, é gerúndio, é ING. Ou seja, o tempo todo a sua marca vai estar sendo construída. O tempo todo isso vai estar acontecendo. De maneira não intencional ou de maneira intencional. Só que quando eu falo de brand, é um processo intencional. Ou seja, eu estou tomando as minhas decisões pensadas, com a intenção, em base de uma estratégia. Então é um processo intencional de construção de marca, que gera memórias ficadas na cabeça do meu público. E quando eu trato de primal brand, eu vou usar 7 elementos fundamentais para transformar o meu público em tribo. Eu vou usar 7 elementos fundamentais onde eu vou conseguir criar representatividade. Eu vou criar 7 elementos fundamentais onde é que minha marca vai perpetuar no decorrer do tempo, porque esses 7 elementos fazem que minha marca não seja esquecida, fazem que, de acordo com entre novos integrantes nas tribos, isso perpetue por gerações, fazem que o movimento, essa aula não é de movimento, tá? Posso dar uma aula de movimento depois, que é bem mais... esse aqui seria uma parte da aula de movimento. Isso aqui seria para você poder entender o movimento. E eu, usando esses 7 elementos, pode ser que o líder até morra, só que o movimento continue, a causa continue. Tá bom? Então, esse aqui é a definição de branding. Agora vamos para a definição de primal branding. Que se você for traduzir ao pé da letra, branding, aí. Primal branding. Se você for definir ao pé da letra, quer dizer branding primitivo, tá? Primal branding é branding primitivo. Que é uma linha de trabalho, um framework que foi desenvolvido por Patrick Hanlon. Talvez eu erre o nome dele, mas se eu não me engano é assim. E se eu errar, Marcos, errar o nome dele, tô nem aí. Não, Marcos, não é de respeito. Não. Sou obrigado a decorar o nome do autor para guiar. É um branding primitivo, é uma linha de trabalho que foi desenvolvido por Patrick Hanlon para guiar o desenvolvimento de uma estratégia de construção de uma marca forte que possui tribo. Pronto. Então é o branding primitivo. São os pontos primitivos, vai ficar melhor assim, primitivos do branding que definem uma linha de trabalho que foi desenvolvida por Patrick Hanlon para guiar o desenvolvimento de uma estratégia de construção de uma marca forte que possui tribo. Pronto. É uma boa definição para você poder entender. Quem está comigo, manda aqui nos comentários. Estou contigo, Marcos. Deixa eu ver no meu feedback aqui, ó. Quem está comigo, manda aqui, ó. Marcos, eu tô contigo. Para saber se você tá comigo, se tá pegando a parada, se você tá entendendo. Manda aí, Marcos, eu tô contigo pra gente poder continuar. Ó, a Cláudia Pedro mandou. Então, meu branding passa a imagem que sou livre. Aí eu vou falar de arquétipo agora, só vou citar e depois eu vou dar uma aula só de arquétipo também. Aí você vê que tem alguns arquétipos que passam aqui. A pessoa é mais livre, como o rebelde, por exemplo, que ele não aceita outros sistemas de crença, que ele não aceita outros códigos de conduta, do que outros arquétipos, por exemplo, da mãe, o do sábio, entendeu? E aí você então eu posso ter alguns comportamentos já pré-definidos, que no inconsciente coletivo vai trazer alguns certos perfis comportamentais para a cabeça do meu público. Sim. Eu posso agir de certa forma para poder mostrar que eu sou livre? Sim. E eu consigo te mostrar isso com muita facilidade. Por exemplo, quando eu e o Pablo decidiu ir para Dubai no mesmo dia, falou, a gente decidiu agora, tá, acabou de acontecer isso aqui, então a reunião, vamos. Ele foi, ele me chamou, eu fui também. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é livre. Pô, como é que um cara decide ir para Dubai e 3 horas depois já vai? Já compra passagem e já vai, de uma vez, vai. Esse cara tem que ser livre para poder fazer isso. Livre do quê? Da opinião alheia,
tem que ter uma certa liberdade até dentro do próprio casamento, para poder sair e viajar com 3 horas assim, porque dependendo do estilo de casamento, o relacionamento que tem, não pode, a esposa não vai deixar, o cônjuge não vai deixar, tem que ter liberdade financeira. Então, alguém que toma uma decisão muito rápido de fazer tipo uma loucura dessa, de uma viagem de uma hora para outra, ele está mostrando para sua audiência um comportamento de liberdade e de tomada de decisão. Que para grandes oportunidades tem que tomar decisão, pum, rápido. E quem vê fala, pô, esse cara é um cara de decisão, esse cara é um cara livre. E quem deseja isso, se sente representado. Também quer ter esse lifestyle. E aí você vai entender que é uma forma excelente, não só de você executar o Primal Branding, mas a melhor forma de você educar uma criança não é pelo que você fala, mas é pelo que você faz, pelo que você demonstra. É assim que as pessoas aprendem com você. É muito mais pelo que você demonstra e faz, pelo seu lifestyle, pelo seu exemplo, do que pela sua fala. Entendeu? Então, quando você vê isso, esse comportamento alheio, te deu um exemplo agora que pulou na minha cabeça, swipe up aqui na minha cabeça. Mas poderia ser vários outros exemplos. Quando você vê isso, você fala, pô, realmente, esse cara é livre. Pô, eu quero isso pra minha vida? Não quero. Nossa, você tomou decisão. Aí sim você consegue não só ouvir o que a pessoa está falando, mas você vê que ela faz aquilo que ela fala. E isso passa o quê? Mais credibilidade, tá bom? Bora aqui, ó, vou escrever para você agora, aí vou automatizar para você, os 7 itens que compõem essa linha de trabalho, esse framework. Os 7 itens, segundo Patrick Hello. Pronto. E aí, o primeiro item é a história de criação. E depois eu vou falar outros itens que eu uso, que não está dentro aqui da teoria do Patrick, mas que eu uso no meu dia a dia. E eu vou falando os itens, vou dando exemplo, vou demonstrando. E eu vou pegar aqui e vou abrir a estratégia utilizada com o Pablo Marçal para vocês. Por quê? Porque eu já tenho todos esses mapeado dele, que alguns já foram feitos antes mesmo da gente saber disso, outros depois que a gente soube disso, a gente criou, entendeu? E não só dos 7 itens, mas do mais que eu vou te passar. E para você poder entender e identificar isso que eu estou te ensinando. Se você acompanha o Pablo, e vários de vocês acompanham, se não acompanha, eu convido a acompanhar, que é uma das pessoas que eu lanço, tá? Eu lanço a mim mesmo, lanço o Pablo, Cristiano Barbosa, Thiago Dota, e mais uma outra pessoa pontualmente aí. Eu não lanço igual eu lançava antes de lançar 7, 8, 10 pessoas no mês. Eu reduzi muito essa quantidade de lançamentos e fiquei mais na qualidade do que na quantidade. Então tem 4, 5 pessoas aí que bato forte nos lançamentos. E eu utilizar o case do Pablo, que está 100% completo, o Primal Branding dele, tudo que a gente faz. E quando eu for falando, você vai falar, eu já vi fazer isso mesmo. Então isso que é ritual? Isso que são palavras sagradas? Isso que faz parte do vocabulário dele, do léxico dele? Isso é um dos jargões que ele diz? Entendeu? Aí você vai identificando e vai falando, entendi. Por isso que essa construção de marca do Pablo é tão forte. Não só pelos pontos, mas porque ele executa muito bem. E aqui eu já quero deixar uma coisa muito bem clara para você. Não adianta você só pegar esses pontos e fazer. Qual é a intensidade daquilo que você está fazendo? Eu vou estudar inglês, eu vou aprender a falar. Não, se você estudar 1 minuto de inglês por dia, você não vai aprender a falar inglês nunca. Se você estudar 2 horas de inglês por dia, você vai aprender a falar inglês. Agora, se você imergir, mudar para os Estados Unidos e ficar 4 meses aqui 100% falando inglês o tempo todo, se isolar do português, em 4 meses vai estar falando inglês. Então, quanto mais intenso você é na atividade, quanto mais intenso você é na tarefa, quanto mais intenso você treina aquilo, quanto mais você entrega, menor a sua curva de aprendizado, ou seja, você consegue ter o resultado mais cedo. Então, não é só fazer uma pitadinha aqui, outra pitadinha ali. É ser intenso no que você faz. Então, você tem que escolher aquilo que você quer ser intenso para poder colher resultado. E o primeiro item que a gente vai entrar aqui, ó, é a história de criação. E agora eu vou te falar o porquê da história de criação, tem alguns motivos, né? E o que é essa história de criação, tá? A história de criação é o seguinte, é a história de onde saiu o especialista, de onde saiu o expert, como ele chegou até aqui. Então vamos definir aqui. O que quer dizer história de criação? E por que as pessoas conectam tanto com história de criação? Exemplo banal que eu sempre faço aqui na internet, que fica fácil de entender. Se eu arrumar uma namorada e for lá me apresentar pro sogrão, o que ele vai perguntar? Marcos, quem é você? Marcos, o que você faz? Marcos, de onde você veio? Marcos, quais são as intenções da minha filha? Marcos, de onde você veio, para onde você vai? O que é a sua previsão de futuro? Quais são os cenários que você vê para sua vida? Por quê?
Porque quando ele sabe de onde eu vim, quem são meus pais, ele sabe uma parte da minha cultura, ele sabe uma parte do meu comportamento, eu fico mais previsível para ele. Quando ele sabe de onde eu vim, ele sabe a minha origem. Então ele sabe um pouco das minhas intenções. Quando ele sabe de onde eu vim, eu fico mais comum e mais previsível para ele. Só que nem só de onde eu vim. É, o que me move? O que me guia? Qual que é o sentido da vida para mim? Para onde eu quero ir? Marcos, quais foram suas batalhas? Marcos, quais foram suas vitórias? Marcos, quais foram suas derrotas? Marcos, qual é a jornada que você está percorrendo? Marcos, quem são as pessoas que te acompanham? Quem são aquelas pessoas que você não abre mão de se unir a elas? Quais são aquelas pessoas que você não abre mão de conviver com elas? E quando você sabe toda a história de criação de uma pessoa, fica mais fácil até de você entender o propósito dela na Terra. Fica até mais fácil dela de explicar o propósito dela. O nosso propósito está muito ligado com a nossa história de criação. Porque, de acordo com a nossa história de criação, a onda que a gente morou, são as crenças que a gente tem. De acordo com as crenças que a gente tem, é a maneira que a gente nos olha. De acordo com a maneira que a gente nos olha, isso faz parte do nosso processo de autoimagem, do nosso processo de confiança, isso faz parte do nosso processo de amor próprio, isso faz parte do aquilo que a gente decide fazer. E aquilo que a gente decide fazer é uma missão do nosso propósito. Porque o propósito pode ser múltiplo, não só. O propósito pode mudar de acordo com fase. E aí vira uma definição, uma briga filosófica sobre propósito, se quiser entrar nisso. Mas se você pergunta para a pessoa qual é o seu propósito, às vezes ela não consegue responder, mas o que você vê, o que você faz, de onde você veio, onde você quer chegar? Aí você entende mais sobre aquela pessoa. Então a história de criação vai criar, vamos definir quais são as respostas que você tem que responder para o seu público para poder compreender com a história de criação. E agora eu vou dar uns exemplos das histórias do Pablo que você vai rir aqui e vai lembrar. Tá? Só para eu saber, se você não conhece o Pablo, manda não sei quem é, ou não acompanho, não sei ou não acompanho. Se você sabe ou acompanha, não manda nada. Vamos ver se o chat vai movimentar aqui, tá? História de criação aqui. Enquanto eu vejo, vamos ver se o chat vai movimentar. De onde você veio? História de criação. De onde você veio? Para onde você vai? Por que você faz o que faz? Mas por que você mexe com marca digital? Por que você faz o que faz? Porque antes eu mexi com imobiliária e eu fui pesquisar como vender mais, e no processo de pesquisar como vender mais imobiliária, eu descobri que era escala em margem e eu vi que meu negócio não era tão escalável assim. Aí isso me fez transicionar para o marketing digital. Então, por que você faz o que você faz? O que você fazia antes que fez você tomar essa decisão que você faz o que você faz agora? Sacou? A galera aqui, uma pessoa colocou, não acompanha, mas sei quem que é. Povo, quem é Pablo Marçal? Então, é um dos especialistas que eu lanço e é meu sócio em várias empresas, vários negócios, a gente anda muito junto. Convido você a olhar no Instagram depois, Pablo Marcal, tá? Pouquíssimas pessoas não sabem quem é, tá tudo bem. Agora tá lembrando aqui da música, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Ai, ai. Agora falando que o áudio tá ruim, deixa eu fazer uma enquete aqui pra eu saber, pra eu continuar se o áudio tá ruim mesmo ou não, porque eu acho que tem pouquíssimas pessoas reclamando, geralmente tá bom. Deixa eu fazer a enquete aqui. A live tá ok? 91% de sim, 9% de não. Tá tudo ok, gente. A live tá top. Bora continuar aqui, bora descer o bambu. Porque a aula de hoje tem um conteúdo pesado aqui e eu preciso passar pra vocês, tá? Isso aqui muda jogo, tá? Isso aqui não é iniciante não, o conteúdo de hoje, tá bom? É um conteúdo pesado mesmo. Bora lá. Então essas perguntas, de onde você veio? Para onde você vai? Por que você faz o que você faz? Quais são as suas batalhas? Quais as vitórias? E derrotas?
Sua jornada. Storytelling. Ó, bora lá. Vou dar um exemplo do Pablo pra você poder ver aqui, ó. De onde o Pablo veio. Que ele fala muito nos discursos dele. Se você acompanha, você vai identificar. Vida Brasil Telecom. Na verdade, ele viajava carro. Aí depois estudou, fez direito, estagiou, estudou advocacia. Depois foi pra universidade. Aí foi pra Brasil Telecom. Lá foi call center. Subiu 8 cargos verticais. Saiu da Brasil Telecom. Foi trabalhar na empresa do sogro, na indústria. Fez o regaço na indústria. Depois saiu da indústria, fez consultoria e depois começou a dar treinamento. Deu consultoria para mais de 48 ou 58 negócios, 58 empresas. Você que já conhece o Pablo, já acompanha ele, você sabe que essa história você já ouviu várias vezes. Eu só era cliente de call center, depois subi 8 cargos verticais, inclusive fui agredido dentro da companhia. Ó, quais foram suas vitórias e suas derrotas? Ele foi agredido dentro da companhia, podia processar a mulher. Tá vendo que isso aqui tudo é a jornada dele. Se você acompanha, você já conhece esse discurso. Isso é história de criação. E é isso que traz credibilidade. Por quê? Porque de onde esse cara surgiu? Será que ele é bom nisso mesmo? Será que ele sabe o que ele está falando? Como é que ele aprendeu? Como que ele aprendeu a desbloquear? Ele fez muita consultoria, muito treinamento, muito atendimento individualizado, mais de 100 metros IPs. Como que ele aprendeu da consultoria de negócio? Porque ele foi um executivo dentro do Brasil Telecom e cresceu 8 cargos verticalmente lá dentro. Então isso aqui tudo é a jornada. Agora falando assim, dá até pra contar a história dele de trás pra frente. Então, eu que acompanho sei, você que acompanha sabe também. Então isso aqui tudo diz sobre a jornada dele que está percorrendo. E o que é o storytelling? Ele conta esse storytelling próprio pessoal dele. E todo storytelling tem isso aqui, ó. Eu quero que você anote, ó. Todo storytelling tem personagens. E tem os personagens da história dele, que é ele, a família, os filhos, o sogro, a indústria do sogro, a Brasil Telecom. Ó, todo storytelling tem enredo, que é a sequência de fatos que isso aconteceu e eu te contei. Faculdade, estágio, Brasil Telecom, 8 cargos lá dentro, saiu, indústria do sogro, saiu, consultoria, negócio, saiu, treinamento. Então todo storytelling tem personagem, enredo, narrador, tempo. Aí ele vai contando. Em 2005, em 2008 eu tive o meu primeiro pior ano. Em 2013 eu abandonei o Brasil Telecom, que foi bem na data da manifestação dos 15 centavos. E espaço. Ele vai contando, ó, Brasil Telecom, indústria do sogro, Goiânia. Dei consultoria para 54 negócios, grande parte deles lá do Mega Model em Goiânia, que era do ramo têxtil. Então o storytelling que a gente cria tem que ter personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Quando eu coloco esses 5 elementos dentro do meu storytelling, ele fica completo, as pessoas conseguem entender e engajar dentro dele. Sacou? Deixa eu criar uma enquete aqui e ver se você está gostando ou não. Deixa eu ver aqui se vocês estão curtindo o conteúdo ou não. Esse é só um dos pontos, dos 7 pontos. Eu vou trazer mais. Ó, você, na verdade, você está, vai entender, você curtindo, você está entendendo o conteúdo da aula. Então, qual que é a minha história de criação aqui, ó, para eu poder trazer para você à tona. Qual que é a minha história de criação? Minha história de criação é o seguinte. Minha história de criação é o seguinte, ó. Que onde eu vou contar ela, de onde eu vim de Goiânia. Ó, o que eu fazia lá? Eu vendia cinta e sapato na feira. Depois eu passei para passei nas engenharias federais. Abandonei porque eu não me sentia representado por aquilo, não fazia sentido para mim. Aí eu foquei no negócio da família, que era imobiliário, fui corretor de imóveis. Enquanto eu era corretor de imóveis, eu já ganhava 6 mil e os engenheiros ganhavam 3. Aí no meio da faculdade eu falei, pô, não faz sentido. Não faz sentido eu formar ainda para ganhar metade do que eu ganho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa faculdade, vou focar na imobiliária, vou empreender. Aí, focando na imobiliária, empreendendo, fui pesquisar como vender mais. E como vender mais, descobri que era escalar mais. Vi que meu negócio não era tão escalável, não tinha tanta margem assim como o negócio digital. E por isso eu resolvi mudar o negócio digital e ir para o marketing digital.
E nesse meio desse processo, eu fiquei um ano sem ter resultado, estudei. Não tinha o dinheiro todo para poder estudar. Eu investi na mentoria que eu não tinha dinheiro, 40 mil reais emprestado. Aí eu fui lançar a maquiadora, no começo não deu tão bom, mas nosso último lançamento deu 40 mil, isso me deu fôlego. Aí depois fui, encontrei o Pablo Marçal na palestra. Aí eu pulei na frente do carro dele porque ele não queria fazer lançamento. Aí tem toda uma história. Olha a jornada disso aí. Aí isso tudo traz a credibilidade. Por que o Marcos Paulo sabe fazer o que ele fala e sabe fazer o que ele faz? Por que ele tem o resultado que ele tem? Tá aqui a história de criação, tá aqui a minha jornada, tá aqui as minhas batalhas, tá aqui as minhas vitórias, tá aqui as minhas derrotas, tá aqui os meus desafios, tá aqui de onde eu desenvolvi cada uma das minhas habilidades. Tá entendendo? Isso aqui é o ponto 1, história de criação. Bora pro próximo ponto. Agora, só antes de colocar para o próximo ponto, o que isso gera? O que isso gera? Porque isso gera, que isso é importante entender. Isso gera o quê? Procedência, tem um acento no E, vai Google, põe para nós acento no E. Gera procedência do método e do especialista. Quando você sabe a procedência de algo, isso gera confiança. Quando vocês têm pontos em comuns na história, pontos em comuns geram familiaridade. Eu tô aqui nos Estados Unidos agora, se eu encontro um goiano, eu falo, pô, você também é de Goiás, que massa. Você encontra um brasileiro, você também é do Brasil, de onde você é? A gente já se gosta, a gente já se ama, a gente já se quer. Então, pontos em comum geram familiaridade. Então, quando eu conto a história de criação, eu conto a procedência do método, eu conto a procedência especialista, isso gera confiança. Além disso, eu crio, acaba que todo mundo tem pontos em comum, dificuldades e tal. Esses pontos em comum geram familiaridade. Isso gera conexão. Ele é gente como a gente, ele também passou a dificuldade que eu tenho, ele consegue me representar, ele viveu o que eu vivo. Mas ele viveu e agora ele saiu disso. Como é que ele saiu disso? Também quero sair. Então isso aqui que gera esse ponto 1 da história de criação, tá? E além disso, isso traz um ar de você entender o propósito da pessoa. Olha só, isso aqui é tão forte, mas tão forte, ó, observação. Vou colocar aqui, ó, OBS. O Facebook criou de maneira intencional, porque brand é de maneira intencional. É uma estratégia de maneira intencional que você faz para poder construir sua marca. Branding é a estratégia intencional que você faz para poder construir sua marca. O Facebook criou de maneira intencional um filme que conta a sua história de criação. Ah, é, Marcos? Tem esse filme? Tem. Vai lá e assiste. Isso aqui é muito, muito, muito forte. Ponto número 2. Ponto número 2. Ó, crenças. Ponto número 2 do Power Brand são as crenças. Como assim as crenças, Marcos? Vamos para as crenças, para você poder entender. Essas crenças, ela te posiciona. Posicionar é te dar um encaixe. Essas crenças, ela te diferencia sua marca da marca do mercado. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Estão vendo minha tela? Perfeito. Essas crenças, ela te posiciona. Essas crenças, ela te diferencia. Essas crenças te colocam num lugar onde você vai criar ali o seu seguidor, sua tribo e o seu hater. Porque quando você manifesta suas crenças, você manifesta, deixa público os seus princípios, o seu valor. E aí, quando a pessoa sabe os seus princípios, sabe os seus valores, quem conecta fala, pô, ele tem os mesmos princípios e valores que o meu. Ele acredita também nas mesmas coisas que eu acredito. A gente vai caminhar junto. Pô, esse cara, ele tem a mesma visão de mundo que eu tenho. Faz sentido eu estar escutando ele. Agora, quando a pessoa tem as crenças totalmente ao contrário sua, você não vai ficar seguindo essa pessoa, você não vai ficar dividindo seu tempo com essa pessoa. Essa parada de os opostos se atraem é mentira. Ó, uma mulher crossfiteira que treina todo dia, que acorda cedo, que dorme cedo, vai dormir todo dia 9 da noite, 10, acorda todo dia 4 da manhã pra treinar. Ela não vai namorar um cara obeso que come McDonald's, que fica, que dorme 5 da manhã e acorda 2 da tarde. E que fica jogando videogame de dia e de madrugada. São lifestyles diferentes, são crenças diferentes, são valores diferentes. Um tem um valor do prazer imediato, outro tem um valor do prazer a longo prazo. Um tem um valor de vida fitness, o outro não tem esse valor. Um tem um valor de desafio, o outro nem tanto. Então são valores diferentes, são crenças diferentes, são lifestyles diferentes. Isso faz o quê? Essas pessoas não conviverem junto? Não faz sentido uma crossfiteira namorar com um cara que não cuida da saúde, do corpo, que é obeso, que troca o dia pela noite, sendo que ela não faz isso. A rotina é diferente, eles não vão ter tempo de qualidade juntas, não tem como assim ter tempo de qualidade junto ao ponto de trocar amor.
E o inverso também é verdadeiro. O crossfiteiro namorar com a mulher que é obesa, tanto faz. É só pra você poder entender. Então, quando você. O que é as crenças? É o seu sistema de crença. Ó, o que são as crenças aqui? Revelar e expor de maneira verbal e atitudinal. Porque uma coisa não é só falar, é fazer, né? Atitudinal. Ou seja, seu lifestyle. Aquilo que você acredita, defende e faz pro mundo. É explicitar, deixar explícito seus princípios, seus valores. Isso aqui é simples. Você tem que deixar claro. Eu tenho um valor muito bem definido, que é desafio, crescimento. Eu tenho um valor de crescimento. Se não for um ambiente de crescimento, eu não quero estar. Se eu trago meu time, eu monto a minha empresa, a minha equipe, e na minha empresa as pessoas estão comigo, não tem um valor de crescimento, de crescer, elas têm um valor de ficar parado, estagnado, de segurança, a gente conflitua, a minha equipe não vai fazer o que eu quero, a gente não vai conseguir se dar bem, eu não vou conseguir liderar eles. Então, quando eles não sabem os meus valores, os meus princípios, a gente não consegue ter harmonia num time. Então, dentro da sua empresa, você tem que deixar muito bem claro os seus princípios e valores. Não tem missão, visão e valores? Tá aqui. Tem que deixar muito bem claro para onde você quer ir. Assim como na empresa tem missão, visão, valores, aqui também, sua audiência tem que deixar muito bem claro os seus princípios, os seus valores. Ó, eu quero que você lembre o seguinte. Criar tribo é como educar criança. Vale mais o que você faz do que o que você fala. Então, sim, o seu lifestyle tem que estar totalmente congruente com aquilo que você fala. Quando você deixa muito bem claro seus princípios e valores, seu sistema de crença, aquilo que você acredita, aquilo que é real para você, aquilo que é importante para você, aqui ó, você separa joio. Como é que escreve joio? Deixa eu pesquisar. Joio. Joio do trigo. Acho que é isso mesmo, joio do trigo. Ou seja, você separa a persona da antipersona. Persona da antipersona. Ou seja, seguidor de quem te odeia. Seguidor de hater. Trigo. Deixa eu ver os comentários que vocês estão comigo aqui, que eu tô sem feedback, não tô com as minhas duas telas. Agora o MP tava na soneca. Cheguei a tirar a soneca antes, que eu tava mouse aqui pra dar aula. Sou gente como a gente. Eu não tava com um corpo bom pra poder dar aula aqui. Não sei se é o frio, a temperatura, o que é. Tava mal. Ó, Marcos, e com o tempo sua tribo vai ficando parecido com você. Isso facilita muito o trabalho ao decorrer do tempo. Então, quando você vai entender que vai ter a parte de palavras sagradas, de linguagem, de jargões, e a tribo vai começar a repetir o que você fala, porque ela sente que você identifica ela. Você é um líder de um movimento, você é um líder da tribo, entendeu? E por isso ela meio que parece com você, porque você representa ela. O líder ele vai dar o plano para a tribo, ele vai dar o mapa, o guia do que fazer. O bom é que eu estou ensinando aqui entre líder e tribo e a galera manda. E quando o casal está em sistemas diferentes de crença, um cuidando da saúde, o outro bebendo uma cervejinha. Cara, e quando vocês começaram a namorar, vocês não perceberam isso não? Ah, mas a gente tá namorando, ainda não casou. Tem que ter um alinhamento. Se for uma pequena diferença, não é que vocês não tem que ser 100% igual. Mas é inconcebível. Eu extrematizei o problema. Né? Treinar ali de segunda a sexta, o outro treinar 3 vezes por semana e tomar uma cerveja. Não é isso que é foder com casamento, com relacionamento. O negócio é o seguinte, eu extrematizei aqui no meu exemplo. É ser 100% diferente. Ó, o Márcio Dantas. Como explodir no lançamento. É um processo. E um dos pilares está aqui, amigo. Então, senta a bunda na cadeira. Se você curtir e identificar comigo, assiste. Se não gosta da minha didática, da minha forma de explicar, até te recomendo procurar outra pessoa. Porque é chato você aprender com quem você não gosta. Como existem várias opções no mercado para tudo que você quer hoje, para desbloqueio emocional, para lançamento, para copy, para tráfego, acha um que se identifica, que você curte ouvir a pessoa, escuta ela e segue o método dessa pessoa.
tá? Tem gente que teve me explicando isso, sobre quando você é iniciante na cozinha, seguir uma receita. Depois que você domina, virou chefe de cozinha, você cria suas próprias receitas, entendeu? Então, se você curte aqui minha forma de explicar, minha energia, minha vibe, fica aí, você é muito bem-vindo. Se você não curte, você também é muito bem-vindo, mas eu te recomendo você mesmo procurar outra pessoa, porque a gente aprende com o que a gente gosta mais. E você que tá aqui, que tá me escutando e gosta, aprende comigo, a gente só tá com 152 likes e temos 350 pessoas ao vivo. Clica no like aqui agora, tem um botão de compartilhar, ó, aqui no YouTube, clica aqui em compartilhar e vai compartilhar no WhatsApp essa live com pelo menos 3, 4, 5 grupos aí, pelo menos, tá? Bora pra cima. Então esse sistema de crença tem que estar muito bem definido. Ó, o que lá na minha empresa está muito bem definido como um valor? Não existe, não tem como. Ah, isso é difícil pra capacidade que a gente tem agora, mas tem alguém que sabe resolver, vamos atrás. Entendeu? Lá é proibido usar o termo, não tem como fazer isso. Por quê? Porque já trava o pensamento, já trava a execução. Então, definido por nós, proibido falar isso aí, tá? A gente tem um valor que não no começo não era e agora mudou, porque a gente vai mudando também da excelência, de fazer as coisas com mais excelência. Então, olha que massa aqui, ó. A Eliana Lima mandou: desde que eu vi você falar de maquiagem, me identifiquei com você. Ou é porque ela é maquiadora, ou porque ela ama maquiagem. Tá vendo que um ponto em comum na minha história, porque eu comecei lançando uma maquiadora, isso fez ela conectar comigo? Olha que massa. Porque na minha história, na história de criação, meus primeiros lançamentos foi com maquiagem. Como ela ouviu isso e ela gosta de maquiagem, tem uma afinidade, ou é maquiadora, isso fez conectar comigo. Ela acabou de revelar. Ó, eu comecei, desde que eu vi falar com você, desde que eu vi você falar de maquiagem, me identifiquei com você. Olha que louco. Ela mandou agora: sou maquiadora. Olha que louco. O que eu estou explicando está acontecendo em tempo real aqui com vocês, pra você poder entender, tá? Então, história de criação. 2, crenças. Terceiro ponto. Ícones e símbolos. 3, ícones. Vamos falar aqui do Pablo, fique tudo eu falar dele para vocês poderem perceber. Quais são as crenças do Pablo? Quais são os princípios e valores? Que são os valores dele? O valor dele está muito ligado com o cristianismo, os princípios também, com humanidade, com filantropia, com execução, com crescimento, com desafio, tá? São o sistema de crença que ele acredita. Está totalmente ligado com o reino, ele fala disso o tempo todo para todo mundo. Então quem é do reino entende essa linguagem também, que um dos pontos do Primal Brand é linguagem. Quem concorda e comunga dos princípios e valores do reino, do cristianismo, do evangelismo, vai super conectar com o Pablo, vai super se sentir representado. Quem já é ateu, por exemplo, e odeia tocar nesse assunto, não quer nem ver o Pablo pintado de ouro. Fala, pô, esse cara fala de Deus, pô, esse cara usa Deus para poder vender, e fica enchendo o saco nesse sentido. Então essa pessoa, ela não comunga das mesmas crenças. Como ela não comunga e não concorda com as mesmas crenças, ela é a anti-persona. Ela é aquele hater, ela é a pessoa que vai se incomodar com isso. É aquela pessoa que não faz sentido estar na tribo. E as tribos, querendo ou não, algumas tribos são adversas. E no final você vai entender que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando eu defino também as minhas crenças, eu defino o meu inimigo. O inimigo do reino é o diabo. Certo? Quem tem o diabo como inimigo, também é amigo do Pablo, automaticamente. Também é amigo do reino. Ou seja, quando eu falo minhas crenças, meus princípios hoje, eu também deixo muito bem claro quem é meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Olha que louco, deixa eu anotar isso aqui. Tá vendo? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Automaticamente, só porque a gente tem um inimigo em comum, a gente é amigo. A gente tá se formando e fazendo parte da mesma turma. Vocês estão sacando? Olha que massa. Vamos pro terceiro ponto aqui, ícones e símbolos. Mas antes disso, vamos responder a Eliana Lima aqui. Vou responder algumas perguntas durante a aula aí, tá? Pode ir mandando. Eliana Lima: quero muito poder lançar meu curso de automaquiagem com você. Eliana, eu sugiro o seguinte: ou você entra no LX Club, que é o clube das pessoas que são especialistas e lançadoras, que fazem lançamento, que aprendem diretamente comigo, com o meu método, que é o LX30D, o método que eu aplico para o Pablo Marçal, Cristian Barbosa, o método que eu aplico comigo, o método que eu desenvolvi e venho desenvolvendo durante esses anos, com a experiência toda da PLX, todos os nossos lançamentos, que gerou todos esses resultados já conhecidos do mercado. Ou você aprende esse método e replica com você, como especialista se lançando,
Ou você entra lá para poder fazer network com lançadores, ou você procura lançadores no mercado, ou um próprio aluno meu. Aqui tá cheio de aluno meu aqui, ó, na aula do LX Club. Já faz o seguinte, manda o seu Instagram. Gente, meu Instagram é quem for aluno do Marcos, lançador me chama. Aí você pode ser lançado por algum aluno meu que aprendeu diretamente comigo, com o meu método. Tá? Ou você pode entrar no LX Club para poder aprender a se lançar, para estar mais familiarizado com esse mundo, com essas técnicas, com esse método, para você também poder aplicar esse BUM! Explodir com lançamentos. Ganhar dinheiro não só fazendo maquiagem como serviço, mas ganhar dinheiro vendendo treinamento de automaquiagem, formação de maquiagem profissional, tanto online quanto presencial. O método de lançamento, o LX Club, vai te ensinar a fazer esses lançamentos, tanto online quanto presencial. Pra você poder montar suas turmas. Então, já quem é aluno do meu aluno já manda assim, ó, sou sócio LX Club. Quem são os meus sócios já manda sou sócio LX. Sou aluno LX Club. E aí você vai aparecer, vocês vão trocando mensagem aí. Já faz de um Tinder esse meu chat aqui nos comentários, tá? E vamos pro terceiro passo, ícones e símbolos. Olha que massa, Adriana Costa. Desde que vi você falando sobre corretor de imóveis, me identifiquei, sou corretora. Olha que louco. História de criação, conecta. Olha que massa. O que são os ícones? O que são os símbolos? Né? Ó, os ícones são símbolos que transmitem. Sai desse. São símbolos. São símbolos que te representam. Que representam um líder, que representam a causa, que representam um movimento. São símbolos que, de acordo com o nosso processo de branding, viram objetos de desejo. Hoje as pessoas desejam ter um Rolex, por exemplo, um relógio como esse. São um símbolo de riqueza, são um símbolo de acesso, são um símbolo de networking. Marcos, você tem vontade de ter Rolex? Vou confessar a verdade pra você, eu tenho dois, mas não tenho vontade de ter. Assim, eu, Marcos, falo assim, ó, meu sonho é ter um Rolex. Resisti por muito tempo pra poder comprar. Mas eu fiquei constrangido. Dos meus mentorados da Mentor, todos eles chegarem com o Rolex no braço, grande parte deles, porque é um ticket mais caro e eu não ter. Eu fiquei constrangido a fazer reuniões com grandes empresários, todo mundo tem um Rolex no braço, eu não ter. Eu vi com um selo de validação. Quando eu chego com esse símbolo, com esse ícone no meu braço, o outro cara que não me conhece ainda, mas me vê e fala, pô, o Marcos é um puto empresário, senão ele não teria esse relógio. O Marcos é um cara de muito resultado, senão ele não teria esse relógio. Isso aqui quer dizer resultado. Antes de ser uma joia, antes de ser caro, o Rolex quer dizer assim, ó, esse cara tem resultado. Esse símbolo carrega, ele tá escrito aqui assim, ó, sou um cara de resultado. Em vez de ler Rolex, você vai ler assim, ó, eu sou um cara que tenho muito sucesso naquilo que eu faço, por isso eu consigo ter essa joia no braço. É isso que isso quer dizer no inconsciente das pessoas e no consciente. Então, por mais que eu não precisaria de ter um Rolex, nem tenho vontade, te confesso, eu comprei por validação social. Ah, mas então você está aceitando as vantagens dos outros, você está aceitando os padrões dos outros. Cara, o negócio é o seguinte, eu comprar um Rolex me custa 100 pau, esse aqui custou 99 mil, comprei essa semana, tá? Eu não ter o Rolex, não me custa um valor intangível, que é tipo assim, eu tenho que gastar mais energia pro cara confiar em mim. Eu não possuir esse símbolo, eu tenho que gastar mais energia de conversa, de storytelling, de contar resultado, de argumentação, de persuasão para o cara poder confiar em mim. Então o que eu faço? Eu já somo um monte de símbolo, já chego de carrão, já chego de avião, já põe um relógio no braço, já vou para uma reunião, que quando eu converso com o cara, eu falo, vou pagar isso aqui em tantas vezes, não sei o quê. Ou vou comprar isso aqui à vista, ou vou não sei o que, ou vamos fazer um negócio, ou ele me chama, eu já tenho tanta credibilidade na cabeça dele que ele não pesquisa. Mas não faz nada. Você chegar para comprar um imóvel de jato, mano, ninguém vai falar assim, seu nome tá na SPC, deixa eu puxar o seu CPF. O cara fala, não, pode pagar o jeito que você quiser aí, vamos fazer um negócio, vamos assinar aqui agora. A sua credibilidade vai lá em cima. Então tem símbolos que aumentam a sua credibilidade. Tem símbolos que viram objeto de desejo. E para isso aqui virar objeto de desejo, tem toda uma história de criação. Cada Rolex, um é para aviador, o outro é para mergulhador. Tudo tem sua história de criação. Olha que massa. O próprio símbolo usa os elementos do Primal Brand para poder se tornar um símbolo. Então, quais são os símbolos que te representam? Quando você vai ver os quadros que estão pintados na minha casa, não só falando do Rolex, é porque eu vi ele aqui do lado e serviu como aula, como exemplo. Quando você vai ver os quadros que estão pintados na minha casa, quando você vai ver as imagens que estão sendo pintadas na parede da PLX, o que isso gera? Isso gera o seguinte, foguete, velocidade, crescimento. O que foguete é? Foguete é desafio, que é tipo o homem para a lua, o homem sair da terra. Foguete é velocidade, porque tem que ser rápido. Foguete é lançamento, porque se lança foguete. Foguete é disrupção. Então um símbolo como foguete traz tanta representatividade.
Quando você usa uma roupa da Nike, o que é? Uma pessoa que faz desafio, uma pessoa que vai para executar, uma pessoa que não dá desculpa. Olha só que massa. Então, quais são os símbolos que te representam? No caso do Pablo, até a logomarca dele, e a logomarca também é um símbolo, logomarca. Logomarca. Tem o Pablo e o final do Pablo, em vez de ser um O, é um símbolo do infinito. É um símbolo do infinito. Que tipo de prosperidade, de exponencialidade, de abundância. Então, quais são os símbolos que te representam? Quais são os símbolos que você escolheu para te representar? Que você vai ficar mostrando para o seu público o tempo todo, que você vai expor de maneira proporcional, porque lembra que branding é intencional. Quais são os cheiros? Porque é tudo que é sinestésico, olfativo, sensorial. Então, quais são os cheiros? Toque, visão. Porque quando eu olho para Apple, tudo é clean, tudo é pouco, tudo é bonito, tudo é tipo sem nada de escrita, de embalagem, tudo é soft. Quais são os cheiros, toque, visão? Qual é o mascote que te representa? Tem algum animal que representa? Do Palmeiras é o porco, do Corinthians é a águia. Qual que é o mascote que você usa? Quais são as cores que representam a sua marca? Aí eu podia colocar um tópico separado com colorimetria, teoria das cores. O que cada cor representa, entendeu? Então os ícones são referências que são associadas facilmente a você e a sua marca. Tá entendendo? Ícones são símbolos que rapidamente transmitem uma mensagem. Então, em vez de eu escrever uma frase falando assim, sou empresário fodão, eu coloco um Rolex no braço e a pessoa vai entender isso. Sacou? Em vez de eu falar, sou atleta e não sei o que, eu uso uma roupa da Nike. É isso. Ícones são encurtadores de mensagem, encurtadores de frase. As pessoas te conhecem, tem que te reconhecer pelos seus ícones. Sacou ou não sacou? Então, no caso do Pablo, que é os exemplos que eu estou dando, os ícones são os carros da corrida. Os ícones são os elementos que a gente usa para poder associar de sabedoria, que é um cara sábio. Os ícones são o infinito, que é um símbolo que ele está carregando, que foi o símbolo do nosso lançamento do nosso loteamento em Caldas Novas, que é o símbolo que está na logomarca dele. Quais são os ícones que representam você? Eu uso muito os emoticons lá no meu Instagram de foguinho e de foguete. Quando você vê foguinho e foguete, você lembra de mim. Eu tenho uma frase que eu falo bastante, que eu vou entrar rapidamente agora nessas questões de frases, jargões, que é: quanto mais sorte eu planto, mais resultado eu colho. Toda vez eu coloco o ícone da sorte ali. Então as pessoas já reproduzem e me marcam nisso. Então são ícones que quando a pessoa vê, ela lembra de mim. Entendeu? Tá? Vocês estão comigo? Deixa eu ver os comentários aqui. Tá comigo, manda tô contigo. A aula tá boa, manda aula tá boa. A aula tá ruim, manda aula tá uma bosta. Mas se manifeste aqui no chat. Ó, Adri Gerivini. Isso é verdade mesmo. Quando eu menciono você, eu coloco foguete. Mas não é só quando você me menciona que você coloca foguete. Quando você vê um foguete, você lembra de mim. Seu subconsciente lembra de mim. Sacou? A aula tá o filé do boi. Isso aqui é um ápice do elogio para um goiano. Filé do boi. Ou seja, tá supimpa, tá top. Muito obrigado pelo elogio, Nicolas. Aula top, show. Aula tá incrível. Boa, boa. Então agora compartilha aqui, dá o dedão do like para essa aula chegar para mais pessoas aí. Compartilha também, clique em compartilhar. Vamos enviar essa aula para mais pessoas. Manda nos grupos do WhatsApp aí. Hashtag dessa aula é o seguinte: filé do boi. Todo mundo manda hashtag filé do boi, hashtag filé do boi, que eu vou continuar aqui. A aula tá só o auge. O que é o auge? O filé do boi. Tô contigo aprendendo muito. Boa. Quando vocês mandem aí que a aula tá só o filé do boi, vou fazer uma enquete aqui para eu saber quem já é meu aluno do LX Club. Ou não. Meter a enquete aqui agora. Enquetona. A PB tem que finalizar isso aqui. Você está entendendo o conteúdo da aula? 90% sim, 10% não. Bom que vai ficar reprisado aqui para você até quarta-feira. Você pode reprisar e assistir novamente, tá? Ó, você é sócio LX Club?
Sim, já sou. Tô pondo aqui, você já bota. Não sou. O que é isso? E por última opção, vou ser na próxima turma. Só para eu saber que é nível de conhecimento. Tá, a enquete tá lançada. Você é sócio LX Club? Aí você vai responder a enquete aí agora que foi lançada. Tá subindo no ar para você. As opções é sim, já sou sócio LX Club. Não sou sócio. O que é isso? O que é essa parada de LX Club, Marcos? E vou ser na próxima turma. Volta aí que eu vou explicar o próximo elemento agora. Volta aí que eu vou explicar o próximo elemento agora. Pra gente poder quebrar tudo. Então a gente, ó, os elementos já foram. 1. História de criação. 2. Crenças. 3. Ícones. 4. Rituais e mistérios. Ah, do ícones, o legal é você fazer as pessoas usarem seus ícones. As pessoas usarem os seus símbolos. Então, tem um ícone muito bem definido do suor, lágrimas, sangue e gordura do pior ano da sua vida, que é os 4 elementos fundamentais do pior ano da sua vida. Tem a pulseirinha do Pablo também, que as pessoas usam, que é fazer pergunta, transbordar. Então, os ícones muito bem definidos, tá? E o legal é você fazer o seu público, a sua tribo, usarem o seu ícone. Porque quando a pessoa usa o seu ícone, ela lembra de você. Quando a pessoa olha para a pulseirinha que você deu para ela, ou que você vendeu para ela, ou a pulseirinha que tem a sua mensagem, ela lembra de você. Eu quero fazer a pulseirinha assim, ó. Faça aquilo que eu não gosto para ter o resultado que eu quero. Que é uma frase que eu falo bastante, as pessoas reproduzem. Eu quero fazer uma pulseirinha assim, ó. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Que é uma frase que eu uso bastante, as pessoas reproduzem. Me marcam no Instagram. Inclusive, se você não tirou um print dessa aula ainda e não marcou, está convidado a fazer isso exatamente agora. Tira um print dessa aula, me marca, já coloca aquilo que mais explodiu o seu cérebro, tá? E vamos pro quarto elemento aqui, porque eu vou te falar vários elementos hoje. Rituais e mistérios. A aula de hoje é pedrada. Mistérios aqui, pronto. O que são rituais e mistérios? Cara, ritual é aquilo que você tem costume de fazer no cotidiano. Um ritual seu. É um rito. É um rito de passagem. Ou seja, um rito de passagem da mulher, da adolescente, deixar de ser adolescente e virar mulher é a menarca. Ela menstruou, que representa um rito de passagem. Ela não é mais uma adolescente. Agora o corpo dela está se entendendo como um corpo de mulher. Por mais que na idade a gente fala que em relação cognitiva e pensamento adolescente, a gente trata normalmente de 13 a 14, 15 anos, mas biologicamente ela é uma mulher, ela menstruou, ela pode reproduzir. Então isso é um rito de passagem. Quais são os ritos? Quais são os ritos de passagem? Quais são os rituais que você faz? Por exemplo, quem faz o método do LX Club, quem aprende a lançar comigo e faz o LX 30 Day e lança com 30 dias, a gente tem um rito de passagem que é dar um troféu parabenizando você por ter feito o seu lançamento. Independente do seu resultado financeiro, se você lançou em 30 dias, tem um rito de passagem receber esse troféu em mãos. Então você pega o seu troféu comigo que você lançou em 30 dias. Então isso é um rito de passagem. Quando eu acordo cedo e vou postar meu café da manhã, eu tenho um ritual de fazer assim, ó, o café da manhã dos campeões e mostrar o que eu tô comendo ali. Tipo, isso aqui é o alimento do campeão, bora pra cima, bora fazer acontecer. O que são os seus mistérios? Quais são os seus ritos? Por que a Coca-Cola não mostra a forma mágica dela? Será que tem a forma mágica dela mesmo? Quais são os ritos? A Coca-Cola tem um ritual de todo Natal estar presente com o Papai Noel ou não tem? Por que é uma marca que a gente sempre lembra dela? Tá entendendo? Lembre que construção de marca é SRM. Eu venho com o significado pronto, com muita repetição, isso vai gerar uma memória na minha cabeça. Então, repetição. O ritual, repito. O ritual está totalmente ligado com rotina, com o cotidiano. Um ritual aqui do Pablo Marçal, por exemplo, qual que é? É o de fazer o boot. Todo dia você acorda e faz o boot. Todo dia acorda e você faz aquela mentalização com o boot. Que é uma oração barra mentalização guiada. Que você faz ali, você guiando como é que vai ser o seu dia. Isso é um rito dele. Outro rito é acordar antes do sol, às 4h59. Por quê? Que parada que é essa misteriosa que tem isso? Outra coisa, tomar banho natural. Quantidade de rituais, hein? Quando você consegue mudar o comportamento de uma pessoa, que você é influenciador. Quando a pessoa segue os seus rituais, é porque ela está sendo influenciada por você. Porque ela está conectada com você, ela faz parte da sua tribo. Tá entendendo a quantidade de rituais ou não? Agora, eu tô contigo, tô entendendo. Hashtag filé do boi. Se a aula tá boa, é só mandar hashtag filé do boi. Se a aula tá boa, hashtag filé do boi.
Então, olha só os rituais que tem aqui. E como misterioso é acordar 4:59. Por que que a pessoa, por que que as lives é 4:59? Por que que não é 5 da manhã? Por que que as lives é 7:02, 7:03, 7:07? Por que que não é 7 da noite? Que parada que é essa? Que parada que é essa? Por que que é misterioso? Por que que a Coca-Cola não tem um segredo e não revela? Tá vendo? Olha isso. Então, os ritos de passagem. Por que que um jogador vai entrar em campo, o cara ganha 500 mil, 1 milhão, 10 milhões por mês, por ano? O Neymar ganha mais de 10 milhões por ano, pode ter certeza. O Neymar é bilionário com B. Só com as mídias que ele faz, não dá nem de salário. Mas toda vez que esse cara vai entrar em campo, ele tem um ritual de beijar o gramado e fazer o sinal da cruz. Por que que quando você vai viajar, você tem um ritual de segurar ali no... Quem é católico tem um negocinho, um santinho, um terço, como é que chama? Escapulário. Tem um escapulário no retrovisor, segura e faz uma oração e vai viajar. Aí essa pessoa se sente mais protegida depois que faz isso. Será que se ela não segurar ali, não fazer a oração dela, ou a reza, ela vai bater o carro e vai morrer? Ou isso é um ritual? Isso é um costume criado? Passa na porta da igreja e faz o sinal da cruz. É uma obrigação fazer, se não fizer não vai ser salvo. Mas por que você tem esse ritual? Tá vendo o quanto que isso é forte? Tá vendo o quanto que isso define as tribos? Você reconhece as pessoas pelos rituais que elas carregam? Quando um soldado vê o outro, pelo andar do soldado, eu já sei que ele é soldado. Pelo comportamento, pelo ritual, eu consigo identificar quem é da minha tribo. Agora, Marcos, como é que eu crio os meus rituais? São coisas que você já vive do seu lifestyle. E ó, a repetição é uma chave para criar rituais, porque ritual é rotina, está totalmente ligado com a rotina. O público tem que repetir, então você tem que repetir, mostrar para o público também poder repetir. Você tem que justificar um porquê disso. A pessoa tem que ver que ela tem um benefício para poder fazer isso. Se ela vê você fazendo repetidas vezes e ela vê que ela tem benefício em fazer, ela vai fazer. Ó, quando eu cumpro os rituais que eu acredito, eu me sinto parte da tribo. Então, quando você faz isso, as pessoas se sentem parte da tribo. Todo dia quando eu vou treinar agora, eu coloco assim, ó, coragem, constância e colheita. CCC. Coragem, constância e colheita. Eu treino e coloco coragem, constância e colheita. Já tem a galera repostando os stories no Instagram da academia. Tô aqui na academia, coragem, constância e colheita. Ou seja, tem que ter coragem. Eu tenho coragem, eu executo com constância. Logo em seguida disso eu vou ter uma colheita pra minha vida. Então eu não gosto de ir pra porra da academia. Eu faço aquilo que eu não gosto pra ter o resultado que eu quero. Mas eu vou, eu tenho coragem, eu tenho constância, eu tenho colheita, saúde, shape, corpo, aparência, estética. Mas não só na academia, em tudo. Você vai com coragem, com constância e intensidade, você vai ter colheita, inevitavelmente. Sacou? Então, aí quem também gosta, tá na vibe, vai colocar coragem, constância e colheita. É um ritual. Um desafio também pode virar um ritual. Então, os rituais, quando as pessoas repetem os seus rituais e também cumprem os seus rituais, catimba. Ela tá se sentindo parte da tribo. Como que eu faço isso? Repetição e justificativa. Por que justificativa? O cara tem que dizer o porquê de fazer isso. Por que eu faço o boot? Porque é a maneira de se iniciar o dia bem. É o princípio da primeira menção. No caso do Pablo Marçal. Por que eu acordo 4:59? Porque quando você acorda 4:59, você é muito mais produtivo. Faz um teste pra você poder ver. Você acorda e você vai dar... Pô, acordei cedo, vou dar valor no meu dia. Você já vai executar um monte de coisa. Quando você acorda 4:59, a frequência naquele momento, as pessoas que acordam naquele horário, elas não reclamam. Na live da 4:59 não tem hater, não tem anti-persona, só tem gente que estão disposta a pagar o preço de acordar para poder consumir esse conteúdo. A live de 4:59 é uma forma de se filtrar o joio do trigo, de quem realmente está dedicando a estudar, de quem não está. Olha só que massa. Deixa eu ver se minha bateria do notebook tá acabando aqui. Aqui, isso é meio ruim de adaptador, dá pra fazer a live, tá de boa. Se qualquer coisa precisar, eu mudo de lugar. Você tá comigo? Tá comigo quando filé do boi, hashtag filé do boi. A galera tá mandando filé do boi, filé do boi. Ó, seus rituais, coloquei coragem, constância e colheita, café da manhã dos campeões. São os meus rituais. Cada vez vou criando os rituais. A galera tá curtindo, hashtag filé do boi, perfeito. Então eu vou continuar aqui. Quinto,
Quinto elemento. Pagões, descrentes, anti-persona. O que é isso, cara? A teoria do Patrick, ele criou estudando, mas focada em religião. E toda religião tem os não crentes naquela região, tem os pagões daquela região, entendeu? As pessoas que não acreditam que naquilo que aquela religião tem a oferecer. Então, se você vai ter a sua tribo, consequentemente, você vai ter pessoas que não são da sua tribo. Aí o que são? São os haters na internet. São os inimigos. Tem os haters que são pessoas que te perseguem, são inimigos. Tem os não crentes que só não concordam com o que você faz, mas não falam nada também, não te incomoda, não te impedem. Tem os haters, tem os não crentes, tá? São aquelas pessoas que não acreditam naquilo que você entrega. Ou seja, isso não faz sentido para elas, entendeu? Pronto. A sua marca também deve ser assim. Por quê? Porque você não tem que abraçar o mundo. Para você ter seu grupo, sua tribo, você tem que ter os inimigos. Até porque o inimigo do meu inimigo, que aqui cabe de novo, o inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Que cabe muito essa parada, tá? E para ter um senso de pertencimento, um senso de movimento, você tem que fortalecer aquilo, a sua briga contra o seu inimigo. Por quê? Porque isso aqui é posicionamento. Quando você declara que tem pessoas que não... Elas mesmas declaram que não concordam com você. E se você também se posiciona contra elas, posicionamento. Todo líder se posiciona. Vou te dar um exemplo. Por que a Marina Silva não costuma ganhar eleição? Porque ela só se posiciona de 4 em 4 anos. Ela some. A Marina Silva, ela não tem tanto posicionamento assim. Na verdade, vou dar um exemplo melhor que a Marina Silva. É mais a parada de consistência da Marina Silva. Ela só aparece de 4 em 4 anos. Vamos lá. Bolsonaro e João Moedo. Tecnicamente, todo mundo sabe que o João Moedo é muito mais capacitado e habilitado de tocar a nação, de ser o presidente do que o Bolsonaro. Ah, mas você não gosta do Bolsonaro? Não tô falando isso não, amigo. Só tô falando que, tecnicamente, o João Moedo é muito mais estudado. Tecnicamente, o João Moedo sabe muito mais. Tecnicamente, o João Moedo tem muito mais habilidade para isso. O Bolsonaro, não. Mas por que o Bolsonaro ganhou a eleição e o João Moedo não? Um dos fatores está aqui. O líder João Moedo, ele não se posiciona como um líder Bolsonaro. Independente se você gosta ou não do Bolsonaro, ele é posicionado. Ele fala aquilo que ele acredita. Ele declara aqui, ó. Ó, vamos lá. A gente sabe a história de criação do Bolsonaro. Vida exército, pá. A gente sabe isso muito bem fácil. As crenças dele, Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A gente sabe os princípios que ele traz cristão, que ele defende. Se ele vive ou não é uma questão que a gente não vai discutir aqui. Mas que ele defende, os valores que ele fala, da família, diante de qualquer coisa. E, ó, olha aqui. A gente sabe os ícones dele, armas, símbolo, Deus. A gente sabe isso, os ícones dele, a visão que ele tem. O que representa. E a gente sabe aqui, ó, rituais e mistérios dele. A gente sabe, ó, que eu quero mais falar é isso aqui, ó. Que ele vai contra a galera da direita, ele vai contra, ele bate ali, ele se posiciona muito firme em relação a posicionamento LGBT. Eu não tô falando que ele tá certo ou errado, não tô entrando nessa discussão. Só que ele se posiciona, ele fala quem são os haters que ele tem, os não crentes nele. Ele não abaixa a cabeça. Então, assim, independente de você gostar dele ou não, que a discussão não é essa, a parada é o seguinte. A parada é, líder se posiciona. Líder tem hater, líder tem pagão, líder tem os descrentes, líder tem os anti-persona. E é muito bom também quando você se posiciona no seu Instagram, que ele tem de anti-persona te dá um follow, que aquela galera só serve pra encher o saco e não compra nada do seu produto. Aquela galera só serve pra encher o saco e não faz parte da sua tribo. Então é extremamente normal você ter os pagões e os descrentes. É de se esperar, se não tem, tá errado, você não tá se posicionando bem, você não tá forte ainda. Então, e é você que define quem faz parte do seu universo e quem não faz parte do seu universo. É você que deixa isso muito bem claro, com todos os outros 4 elementos que eu trouxe. Entendeu? Tá comigo? O Pablo se posiciona muito bem, por exemplo, contra o divórcio. Ele é contra o divórcio. Que é o exemplo que eu tô dando aqui do especialista do começo ao fim. Eu me posiciono muito forte em relação à faculdade. Não é que eu sou contra a faculdade, mas eu sou contra o discurso de faculdade é o único caminho.
Então a gente tem aqui, isso traz haters, isso aqui choca, isso aqui traz os não crentes da parada. Não só isso, mas como tudo que eu falei acima também traz, tá? Sexto ponto, linguagem / jargões. Sexto ponto, linguagem / jargões. Qual é a sua linguagem? Quais são os seus jargões? Eu abro os stories e falo, e aí família? Como que vocês estão? O Pablo abre os stories e fala, e Titi na área. Quando ele abre a live, fala, estamos ao vivo. Quando ele encerra a live, tamo junto até depois do fim. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Olha só, quais são as linguagens, a forma autoral de se comunicar. Ele não fala, vou te dar uma sacada, ele fala, pegou o código? Ó, autoral, autoralidade, que é você criar seus próprios verbetes, as suas próprias palavras. O seu tom de voz diz muito sobre tom de voz, sobre como é que você se posiciona em relação àquele assunto, como é que é o tom da sua comunicação, se é uma pessoa mais agressiva, se é uma pessoa mais contemplativa, se é uma pessoa que mais aceita, se é uma pessoa mais dura. Então você cria o seu próprio dicionário, criar os seus próprios jargões. Ó os meus aqui, ó. Faça aquilo que eu não gosto para ter o resultado que eu quero. Ó outro meu. Você quer fazer o que você quer? Para de reclamar, cara. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz aquilo que precisa ser feito. Outro meu. Quanto mais sorte eu planto, mais resultado eu colho. Toma cuidado, você está plantando muita sorte. Você está estudando demais, você está trabalhando demais. Bem perigoso você colher resultado. Então, isso aqui é uma das coisas que vai deixar sua marca mais forte. Quando alguém fala assim, ouvir outra pessoa falando, fala família, vai lembrar de mim. O Pablo tem uma muito forte que é vá cuidar da sua própria vida, que nem é ele que criou, mas tem gente que é cantor que eu posso colocar isso aqui nas minhas músicas, manda mensagem perguntando se pode usar, porque ele, o que faz a palavra ser sua? Ser autoral, você usar mais que as outras pessoas, você usar, as pessoas não usar tanto assim, você criar, né? Mas a repetição te dá a origem do termo, pode ser assim. Quando você repete muito, parece que é seu. Por exemplo, Joel J. Pessoas precisam de pessoas. Se você ouvir alguém falando pessoas precisam de pessoas, a gente vai lembrar de quem? Do Joel J. Alta performance. Joel J. fala tanto de alta performance, parece que ele que criou alta performance. Então, quando você repete muito, você se apropria daquela, a origem é sua. Então, além de você ter a sua palavra, você tem que repetir o tempo todo. Lembra que branding é SRM, veio com o significado pronto, com muita repetição, 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 repetição. E essa repetição gera memória na cabeça do cliente. Então, quando eu vejo alguém falando pessoas, eu lembro do JJ. Tá vendo? Um elemento de associação, um símbolo que eu acabei de lembrar aqui é a Natália Cury, que é aquela colher do Me Poupe. Tá vendo o processo de criação de branding? Eu com o meu diálogo, o meu taco do diálogo, sacou? Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui. Eu tinha feito com você a enquete, deixa eu ver a resposta da enquete aqui agora. Eu ia te falar o 7º item. Eu vou te revelar o 7º item. Aqui, abre a câmera pra mim, deixa eu ver aqui a enquete. A enquete é o seguinte, ó. Resultado. Você é sócio do LX Club, 16% é aluno, 16% são os meus sócios do LX Club, do Clube dos Lançadores, que são lançadores ou especialistas que já utilizam o meu método. 52% não é e não sabe o que é isso, vou te explicar agora o que é, e 33% vai ser na próxima turma. Gente, me responde uma dúvida aqui, ó. Quem tá pelo celular consegue responder a enquete, porque eu mesmo pelo celular não aparece a enquete pra mim. Eu não sei se é porque se eu tô logado pelo meu próprio YouTube, será que é isso? Aí não aparece a enquete pra mim, pra eu mesmo voltar pelo celular. Você que tá pelo celular, você consegue responder a enquete? Deixa eu saber, só pra eu saber. Sim, o celular consegue sim. Ah, legal, não sabia. Aquilo pra mim não aparece. Show, então ó. Você que já é LX Club, cara, bora intensificar, bora executar o checklist, vamos pra cima. Inclusive você tem abertura aí desde a última turma até o dia 15 de fevereiro. Saúde. Desculpa. Você tem abertura até o dia 15 de fevereiro para poder fazer a abertura do seu carrinho e receber o troféu aí, tá? Você que não sabe o que é o LX Club, é o Clube dos Lançadores, é o ambiente onde é que eu crio, é o ambiente onde é que tem todo o meu método de lançamento, é o ambiente onde tem todas as minhas aulas gravadas de lançamento e além disso,
Todas as aulas de quarta-feira que são gratuitas aqui no YouTube, elas saem do ar depois de 5 dias e vai lá para dentro do LX Club. Então você tem acesso a todas essas reprises. Ó, a gente tá há 18 semanas fazendo aula. Então essa é a semana de número 18. Toda semana tem uma aula com conteúdo bem denso, conteúdo bem forte, marketing tal, que eu aprendi no campo de batalha, que eu aplico, tá? Que eu aprendi na PLX, desenvolvendo, lançando. Toda semana eu trago um tema, um conteúdo forte para você. E o tema dessa semana é o Primal Branding. Como você vira chiclete na cabeça do seu cliente, como é que você constrói tribo, quais são os elementos necessários para isso. Essa aula aqui ela é de graça, mas domingo ela sai do ar e quarta-feira e aí ela só fica dentro do LX Club. Então o LX Club tem a parte de conteúdo gravado, que é o que você precisa para poder fazer o lançamento. Além disso, tem esse acervo, essa biblioteca de aulas aqui das quartas-feiras. E além disso, mensalmente eu subo novos módulos, novas aulas, bônus. Meu time grava, meu gestor de tráfego dá aula de tráfego, meu gestor de copy dá aula de copy, meu cara que cuida do meu lançamento vai lá e faz o mini curso de como utilizar lançamento em WhatsApp e coloca lá. Então vai subindo essas aulas a mais, essas aulas extras. E além disso, o principal que é muito forte, a gente tem um grupo no Facebook, onde todo mundo faz parte do LX Club, lançadores e especialistas estão lá dentro. Ó, Maria Aparecida Fares Domingos, eu não estou conseguindo acessar a plataforma. Só mandar um e-mail para suporte@eusoumarcopaulo.com.br que meu time te responde em menos de 24 horas e te ajuda a acessar a plataforma. Vou até salvar o seu nome aqui. Talvez a gente ache lá pelo sistema Marias Aparecida Farias Domingos. Talvez ache, né? Para entrar em contato com você, a gente entrar. Mas manda um e-mail lá para suporte@eusoumarcopaulo.com.br que você vai ser respondido em 24 horas, tá? Né? Úteis. E aí a gente já se resolve isso aí. Ó, então, além disso tudo, tem um grupo do Facebook, onde o grupo do Facebook os alunos se ajudam, onde você lá encontra o seu sócio lançador, onde você lá encontra o seu sócio especialista, onde ali rola network, onde ali você encontra seu design, seu web design, seu filmmaker, seu gestor de tráfego, seu gestor de copy, onde você tem qualquer dúvida, você manda na comunidade, ou alguém da comunidade responde. Eu não respondo todas as perguntas, nem prometo isso, mas a própria comunidade, as próprias pessoas, o próprio clube, os próprios sócios, os próprios associados se ajudam. Um vão tirar as dúvidas dos outros ali. É um ambiente de networking. É um ambiente onde você vai tirar suas dúvidas. Ó, Adri Gerevini, que é sócio da LX Club. O grupo se ajuda muito. Sacou? Simples assim. Então, turma, esse é o LX Club. Quem é? Muito massa, tamo junto. Vamos explodir esse ano. 2022, onde acelerar. Quem não é e vai entrar na próxima turma, tamo junto. E quem não sabe o que é, agora você sabe. É um ambiente foda para você poder lançar. Se você for lançador ou especialista, é um ambiente foda para você poder crescer, tá? A Mira perguntou qual o valor. Não tô vendendo, não tem inscrições abertas. Isso aqui é só para poder te informar o que é. Eu vou abrir inscrições agora no começo de março, tá bom? No começo de março. Começo de março? É, começo de março. No começo de março vai abrir as inscrições. E da última vez o valor foi R$1.000. Nesse próxima turma vai ser mais caro, não sei quanto ainda. 1.300, 1.500, tá bom? Então, se você quer entrar, entra rápido, se prepara aí. Bora continuar na nossa aula. Bora continuar na nossa aula. Bora continuar na nossa aula e quebrar tudo. Deixa eu abrir o OBS aqui e compartilhar a tela. OBS. Pronto. Cena de computador. Aí, ó, fiz errado. Agora sim. Cena de computador. Aí. Uma tela só. É triste de mexer aqui. Mas dá bom também. Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa, né? Mas aqui sempre vai fazer acontecer. Com a tela, sem tela, modelo podcast, com áudio, sem áudio. Só se tivesse internet aí, nós faz outro dia, reprisa, mas vai pra cima. Não deixa de fazer. 7º item. Líder. Se você quer criar uma tribo, você precisa de um líder. Sem líder não tem tribo. O que o líder é responsável? O líder é responsável por dar o plano para os integrantes da tribo. O que é a parada do movimento? A parada do movimento que a galera se perde é que elas têm uma dor. Elas acham uma pessoa que representa elas, que no caso é o líder inspira. Ele fala, vamos resolver esse problema. Ele fala, vamos atacar o nosso inimigo. Pá. Só que quando se faltar o plano, a pessoa se perde. Dentro de um lançamento, geralmente o plano é o próprio produto. É o próprio curso online. O plano da Apple são os produtos físicos dela. O plano da Harley Davidson é a moto. Então o plano é o solucionador do problema. O plano soluciona o problema.
o plano soluciona o problema. O plano serve para isso. Ó, quem que é o líder? Quem que é a parada? Para ter movimento, a gente sempre tem uma causa com problema. Martin Luther King tinha a causa dele, que era a questão da apartheid dos Estados Unidos, brancos e negros. Nelson Mandela também tinha a causa dele, que era a questão de colonização da África e da subvalorização dos negros também. Nelson Mandela, quem é o nome do outro? Mahatma Gandhi também tinha a sua causa, que no caso era a colonização da Índia, que ele revidou sem violência contra os europeus que colonizaram a Índia. Então, todo grande líder, o que ele faz? Ele pega a tribo é um conglomerado de pessoas que se parecem, é um conglomerado de pessoas que têm a mesma dor, que é uma causa, que é um problema, e esse líder é a pessoa que representa. Então, o líder tem que ter representatividade. Para um líder ter representatividade, para as pessoas se sentirem representadas por um líder, o que esse líder tem que fazer? Esse líder tem que ter os seus linguagens, seus jargões. Esse líder tem que se posicionar e falar aquilo que ele não acredita, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Todo líder tem que se posicionar, senão não funciona. Então, o inimigo do Mahatma Gandhi era o quê? Os europeus que estavam colonizando a Índia. Tá entendendo? É inimigo. E aí todo mundo também tem o mesmo inimigo, o inimigo do meu inimigo vira o meu amigo. Tá? O líder, ele tem os seus rituais, tem seus mistérios, ele tem o seu plano. Vamos reagir aos nossos colonizadores sem violência. O líder ele tem os seus ícones, seus símbolos. O líder, ele revela suas crenças, seus princípios, seus valores. Não a violência, a igualdade. Vamos ter os mesmos direitos, os mesmos deveres. O líder, ele conta a sua história de criação. Quando o líder monta isso aqui tudo, ele consegue criar representatividade do público. Quando ele cria representatividade pelo público, o público morre, não é pelo líder, tá? Morre pela causa que o líder lidera. E o líder também tem que morrer pela causa. O público só vai morrer pela causa se o líder também morrer pela causa. O líder tem que morrer pela causa. Então a causa é maior que tudo, a causa é maior que o líder. Líder Jesus Cristo, ele morreu pela causa. E os cristãos também morrem pela causa. A causa é maior que o líder. Ó. Então a causa do cristianismo, ela é maior que o líder, que é Jesus, que morreu, e vários outros cristãos no decorrer da vida, lá no Estado Islâmico, lá na parada do Oriente Médio, fala, nega o seu Senhor, nega o seu Salvador, ou você vai morrer agora, cara, eu não nego, pode me matar, pá, e mata a pessoa. Tá entendendo? Só que para ser líder, você tem que aplicar esses outros 6 pontos. Para ser líder, você tem que ter o plano para os integrantes. O mais importante tá aqui, ó, ter o plano, você tem que ter o plano. Eu sou o líder do marketing digital. Eu sou o líder para você poder ter sua independência financeira através da internet. Qual que é o plano? Chama LX Club. LX30D. Esse é o plano. Esse é o passo a passo. Esse é o método que você vai ter que usar para conseguir conquistar a sua independência financeira através da internet. Simples assim. Tá entendendo? Você tá comigo, manda só o do boi. Esses são 7 pontos do Patrick Handler, do Primal Branding. Agora eu vou abrir mais pontos da minha experiência. Mais pontos que eu acumulei no decorrer da vida. Hoje teve aula de tráfego, do meu gestor de tráfego pra galera do LX Club. A psicóloga Kátia Mello tá como acessar a aula no Face do Luan. Essa aula tá no próprio link do Zoom, que tá lá dentro do grupo do Face. Você consegue ver a reprise, tá? Tá entendendo? Tá comigo? Esses são 7 pontos. Agora é complemento, agora é extra, agora é over delivery. Se liga no over delivery da aula. Bora lá no over delivery da aula. Vamos no over delivery da aula aqui. Foi incrível nossa aula, Marcos. Nossa aula não acabou não, gente. Nossa aula não acabou não, gente. Nossa aula não acabou não. Nossa aula vai pegar fogo agora.
Nossa aula vai pegar fogo e agora? Dei 7 pontos, né? Ó, pontos extras. Bora lá. Pontos extras. Pra você poder identificar seu primeiramente mais forte. Então, ó, slogan. O que é o slogan? Isso aqui é um slogan. Que é uma frase, geralmente, um verbo no imperativo. Viva a felicidade. Just do it, apenas faça. Ó, além de criar slogan, você vai deixar muito bem claro. Vou colocar 8, slogan. 9, você vai deixar muito bem claro a organização da tribo. Se você é um bom líder, você tem organização, tem hierarquia. Quem manda em quem? Qual que é a hierarquia do poder? Hierarquia de poder. Quem que manda em quem? Ah, é? Tem uns alunos do LX30D, eles não fazem lançamento e ganham os troféus do LX30D. Quando fizer 100 mil, vai ganhar um troféu de 100 mil. Quando fizer 500 mil, vai ganhar um troféu de 500 mil. Quando fizer 1 milhão em lançamento, vai ganhar um troféu de 1 milhão. Tem hierarquia de poder? Eu tenho aqui definição de grupos e classes. Ah, tá bom, tem o LX Club, mas tem a mentoria, tem o Mastermind, eu quero fazer parte. Eu quero subir socialmente nesses grupos. Tem nomenclatura e apelido? Tem uns alunos que é F10K, tem uns alunos que é 12 em 1, tem uns alunos que é 10 em 1, tem uns alunos que... Tem a galera que é do Clube 459. Como é que é a organização da tribo? Olha só como é que você deixa o seu branding mais forte ainda. Então você vai trazer slogan, você vai trazer a organização da tribo. O que mais? Código de cultura. Por que código de cultura? Eu te trouxe aqui, ó, as crenças. Só que não é só deixar as crenças. Aqui, ó, 2 crenças. Trouxe aqui no precisa 2 e as crenças, certo? Então agora eu vou... Deixa eu ver se tá vendo o YouTube aqui, que eu não tenho certeza se vocês estão me vendo. Estão me vendo. Show. Agora, não só viver as crenças, mas eu vou trazer um código de cultura. Eu vou deixar o código de cultura por escrito. Dentro da empresa, a gente faz a festa da cultura, a reunião da cultura pro time, pros funcionários, pro colaborador saber como é que é a cultura da nossa empresa. Então, qual que é o código de cultura? Esse código de cultura ele vai trazer escrito, ele vai trazer bem claro. Todo mundo já vai saber quais são as crenças, quais são os valores, quais são as punições, se você descumprir algo, quais são as remunerações, quais são as bonificações, quais são os mandamentos, os deveres, os direitos. Ah, mas isso existe? Código de cultura existe? Nunca vi isso na empresa que eu trabalho. Grandes empresas têm. Ah, mas isso existe? A Bíblia é o código de cultura do cristianismo. Tá sacando? No colégio é o manual do aluno. É a formalização das crenças isso aqui. Calma que eu tô só começando o Over Delivery. 11. Acessórios. Você vai criar seus próprios acessórios. Seu café, sua pulseirinha, seu boneco, o carro rosa da Mary Kay. Carro rosa Mary Kay. Deve ser assim que escreve Mary Kay. Pulseiras, camisetas, igual tem a camiseta. Faço o que eu não gosto do resultado que eu quero. Plaquinhas da Hotmart, da Eduz, da Monetize, da Xgrow. 12. Ponto físico. Marcos, precisa de ponto físico? Não é obrigatório. Agora é over delivery. Lá os 7 pontos essenciais. Só que ponto físico é muito bom porque no ponto físico você gera os 3 R's, cara. O que é os 3 R's? Reunião, rotina e ritual. Num ponto físico você tem credibilidade. Toda igreja tem ponto físico, pô. Você tem que ir lá na igreja, lá no ponto físico. A galera ora, reza, quem é muçulmano, virado pra Meca. No ponto físico é um lugar de network. Ponto físico é um lugar de rastreabilidade. Quando você vai comprar um carregador de celular, você compra de um cara que vende na rua, de um camelô, acho que posso usar esse termo mulambo, o cara que passa vendendo. Se aquele carregador de celular estragou, você não acha esse cara mais pra você poder reclamar, você não acha mais esse cara pra você poder trocar seu carregador. Agora você vai na lojinha comprar um carregador de celular, se estragar, você tem um ponto físico pra voltar lá. O cara te dá garantia, você pode achar esse cara, é rastreável. Quando é rastreável, traz credibilidade, tem lastro. Pô, o Marcos Paulo tá aqui na internet, mas eu sempre tô, de segunda a sexta, na Alameda do Tocantins 956, que é a empresa. Então, o golpista ele não passa o endereço dele. O golpista ele não deixa ninguém rastrear ele, senão a galera vai lá e tacar uma bomba onde é que ele mora. Vai lá e mata a esposa, mata o filho.
O charlatão, ele não passa endereço, ele não tem ponto físico, ele é irrastreável. Ele não pode ter essa previsibilidade, porque senão alguém vai lá ameaçar ele. Então, ponto físico traz credibilidade, ponto físico traz governo, ponto físico traz domínio, ponto físico traz lastro pro negócio, ponto físico tem valor. Tá entendendo? 13. Mapa da empatia. Eu ensinei o mapa da empatia quando eu fiz a aula de persona e público-alvo. Diferença entre persona e público-alvo. Quem assistiu essa aula e manda no chat, deixa eu saber. Quando você aplica o mapa da empatia, você conhece melhor sua persona. Consequentemente, melhor sua comunicação fica efetiva, comunicação fica efetiva e você tem maior conversão. Isso tudo acontece com você quando você aplica o mapa da empatia, que é justamente você entender o sentimento, as emoções que a pessoa tem ao conhecer você, ao usar o seu produto, ao lidar com a sua marca, ao relacionar com você. E qual que ela tem antes disso tudo, como é que você inverte isso, como é que você põe isso para o seu benefício próprio, para você e para o seu cliente. Tá? 14. Arquétipos. Você quer passar uma imagem de liberdade? Viaja de um dia pro outro, pô. Arquétipos. Quais são os arquétipos? Vai citar os 12 arquétipos de Carl Jung. Vou fazer uma aula depois só de arquétipos também, numa quarta-feira. Aula só de arquétipos, tá? E nada mais é do que um conceito. Arquétipo é um conceito que a psicologia utiliza para representar padrões de comportamentos associados a uma pessoa, associado a um personagem. Ou seja, o arquétipo do vilão é o cara que tem um comportamento do rebelde. O arquétipo do rebelde é um cara que tem um comportamento de não seguir as normas, de não seguir as regras. No inconsciente e coletivo da população mundial, quem não segue as regras dessa forma, quem faz esses atos, passa um arquétipo de rebelde. O sábio é o cara que faz pergunta, que resolve problema, que administra conflito, que administra situações. Então tem os arquétipos. E quando você domina os arquétipos, você consegue entrar e ser e moldar durante uma live, durante um pitch de venda, vários arquétipos. E você dança de acordo com a música, de acordo com o movimento que precisa. Marcos, isso não é errado, não, isso é certo. Tem que fazer. Marcos, então você é várias pessoas? Claro que eu sou várias pessoas. O Marcos sentado na frente do sogro é um cara. O Marcos sentado na roda de amigo de 15 anos atrás é outro cara. Ali a gente pode peidar. O Marcos na frente da live quarta-feira é o professor. Mas o Marcos jogando bola com os amigos é o boleiro. O Marcos saltando de paraquedas é o paraquedista. Então nossos arquétipos, nossos comportamentos. Entendeu? Tá comigo ou não tá? Tá só o filé do boi ou tá só o filé da borboleta? Ó, você dominar os 7 pecados capitais. Por quê? Porque isso move as pessoas. Você consegue tirar a atenção das pessoas com 7 pecados capitais. Você consegue jogar esse jogo. Você consegue despertar esse sentimento das pessoas. Você usar elementos de associação. Por exemplo, a Natália Arcuri usa colherzinha. Eu uso, não um símbolo, é elemento de associação, tem diferença. O símbolo você cria, a elemento de associação você pega algo pronto. Eu uso taco ali de basic, o diálogo. Você quer passar uma imagem de sábio, você usa coruja. Você quer passar uma imagem de ousado, usa águia. Então, o que é que você quer fazer? Quais são os elementos de associação? Tem um especialista nosso, que é o Thiago Dota, que ele é mecânico. Elemento de associação é engrenagem, é chave, é ferramenta. 17. Paleta de cores. Usa a paleta de cores. Por quê? A colorimetria, a psicologia das cores. O que cada cor representa para você e para o seu público. Quando você usa elementos de associação, símbolo, paleta de cores, tipografia, que eu vou te falar isso agora. Fontes tipográficas. Quais são as fontes que te representam? Se eu usar a fonte Comic Sans, eu passo um ar de infantilidade. Se eu uso um Arial, eu passo um ar mais sério. Qual que é a fonte que a gente está usando? Vamos colocar Comic Sans aqui para você poder entender. Fontes tipográficas. Você vem aqui e coloca Comic Sans. Mais fontes. Comic Sans. Comic Sans? Pô, cadê a fonte? Não tem aqui? Não pode ser essa Comic Sans, não tem problema não. Mas tem a Comic Sans. Olha que tanto ficou mais infantil. Tanto ficou mais adolescente. Tá vendo? 19. Trilhas sonoras. Toda vez que eu coloco a minha agenda semanal no Stories, eu coloco a música do Gui Borato, chama Azurra. Tananana.
Quando você ouve aquela música, lembra de mim. O Pablo tem a característica de ouvir louvor e NF, que é um rapper americano, que também é louvor. Então, quais são as trilhas sonoras que quando a pessoa ouve, ela lembra de você? Quando você lembra uma música, você conhece a música do meu amigo. Essa trilha sonora é dele. Tá vendo isso aqui? Olha que massa. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Deixa eu abrir um brand book aqui pra você poder entender o que é juntar paleta de cores, fontes tipográficas, elementos de associação e símbolo numa parada só. Deixa eu abrir aqui um brand book lá da nossa empresa, que é um livro de book de branding. É um livro de branding que tem toda a identidade visual da pessoa, do lançamento, do projeto. Deixa eu abrir um brand book aqui. Pô, não teria um brand book meu. Queria abrir um meu. Deixa eu abrir o do Cristian Barbosa. Pronto. Deixa eu ver os comentários aqui. Tá abrindo aqui o Cristian Barbosa. Eu vou mostrar pra você um branding book. Isso aqui na identidade visual. Mas se não conseguir, quer pegar 3 R's. Pode repetir? Posso. 3 R's é ritmo, rotina e ritual. As igrejas têm ritmo, rotina e ritual. Ritual é rotina de todo domingo. Tem um ritmo, ritmo, rotina e ritual. Toda igreja tem. Os pontos físicos tem. Você trabalha das 8 às 18. Ritual, toda segunda-feira cedo tem a reunião do bom dia, reunião da semana. A rotina de vocês. Qual é o ritmo que tem naquela empresa? Então, ritmo, rotina e ritual. Ritmo, rotina e reunião, perdão. Ritmo, rotina e reunião. Tô com o João Adib na cabeça. O brand do João Adib é tão forte que eu falei ritmo, rotina e ritual. Ritmo, rotina e reunião. Tá? Olha só o que é um branding book. Se liga só o que é um branding book. Isso é aplicado, ó. Isso aqui é aplicado, ó. Isso aqui é o branding book. Olha só os ícones, olha os relógios. Ele fala de produtividade. Olha como ele é nerd. Olha só como é que tem a textura aqui de nerd. Olha só como é que tem a textura aqui de chip de computador numérico, entendeu? Ó, olha só a paleta de cores do brand book. Então as cores que a gente usa. Então essas cores representam esse lançamento. Tá vendo? Aqui tá escrita a cor laranja, a cor azul e essa cor aqui mais amarelo, alaranjado. Olha aqui a tipografia. Só essas 4 tipos de fontes que vai entrar nesse lançamento. Não pode mudar, não pode ser outras fontes. Olha os grafismos, ó, vou dar um zoom nos grafismos. Grafismo tecnologia, não sei se você consegue ver aqui, ó. Mas aqui é chip, ó, tipo de computador. Ó. O grafismo de tecnologia, mexer no zoom, no brilho, acho que vai ficar melhor. Então aqui chip de tecnologia. Aqui, ó, grafismo de número. Grafismo de tempo. Porque fala de produtividade, ser mais produtivo. Fazer menos com mais. Olha só como é que fica a aplicação disso. Sacou? Então, isso é o brand book. Isso é o brand book. Então, eu vou aplicando isso aqui, eu vou desenvolvendo o brand do meu especialista, do meu lançamento. Pronto. Voltou para mim aqui de novo. Deixa eu voltar aqui na aula. Calma que não acabou não. Calma que a melhor parte vem agora. Hoje é só o filé do boi. Vamos voltar nessa letra que estava antes? Pronto, voltamos. Ó, quando você faz isso aqui tudo, você faz isso aqui. Por quê? Ó, um líder. Para finalizar aqui, eu falo a última coisa. Um líder é o seguinte: as pessoas vão seguir, as pessoas vão gostar, as pessoas vão fazer qualquer coisa. Ó, as pessoas farão qualquer coisa pelo líder que. Você vai colocar aqui, um líder que encoraja os seus sonhos. Então, se o cara encoraja o seu sonho, ninguém vai te parar. Vamos progredir junto, vou te ajudar. Acesse o método, vamos reorganizar isso aí. Olha a nova rota, um novo caminho, tô de mão dada com você. As pessoas farão qualquer coisa para um líder que encoraja o seu sonho. As pessoas farão qualquer coisa para um líder que justifica os seus fracassos. Qualquer coisa. Ó, você está tendo esse resultado ruim porque você não aprendeu o passo a passo. Você está tendo esse resultado ruim porque você não sabe, você não instalou o Pixel ainda. Você está tendo esse resultado ruim porque está muito erro na sua copy. Vem cá, eu vou ajudar você na copy. Vou fazer um diagnóstico do porquê você está tendo resultado ruim. Quando a gente faz esse diagnóstico, você entende o porquê você está tendo resultado ruim. Quando você entende o porquê você está tendo resultado ruim em cima do diagnóstico, você passa, pô, eu posso ter um resultado bom. É só eu corrigir o que está acontecendo isso aqui. Então, quando a pessoa justifica o seu fracasso,
As pessoas fazem qualquer coisa para um líder que encoraja seus sonhos e justifica os seus fracassos. As pessoas farão qualquer coisa para um líder que encoraja seus sonhos, justifica os seus fracassos e acalmam os seus medos. O que é acalmar seus medos? Calma, cara, o que você está vivendo é só uma fase, não é um fim. Eu sei que você está passando por um momento ruim, eu também passei. Lembra que eu fui feirante, eu trabalhava o dia inteiro para ganhar R$ 30, das 2 às 10 da noite. Cara, isso que tá passando é só uma fase. A gente vai vencer isso junto. Você pode vencer isso também. Você quer vencer isso? Então, quando as pessoas farão qualquer coisa por um líder que encoraja seus sonhos, as pessoas farão qualquer coisa por um líder que justifica os seus fracassos, as pessoas farão qualquer coisa por um líder que acalma os seus medos, as pessoas farão qualquer coisa por um líder que confirmam as suas suspeitas. O que é confirmar suas suspeitas? É quando você vai ficar corrigindo a pessoa. Você fala assim, pô, você tá vendo que você não tá conseguindo terminar porque você é perfeccionista? Você era assim, mas a partir de agora você não vai ser mais. Cara, você foi no caminho certo. Só que aqui você não pôs a data do lançamento. Cara, você foi no caminho certo, só que você errou no recrutamento de especialista. Cara, você tá bem, só que você é perfeccionista, isso tá te atrasando. Só que a partir de agora você não vai ser mais. As pessoas farão qualquer coisa por um líder que ajuda a atirar pedra contra os seus inimigos. O que eu falei? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso aqui. As pessoas falam qualquer coisa por um líder que ajuda a atirar pedra contra os seus inimigos. Ou seja, levantar o inimigo em comum, a anti-persona, ir pra cima, se posicionar. Então, um bom líder encoraja seus sonhos, justifica os seus fracassos, acalma os seus medos, confirma suas suspeitas, ajuda a tirar pedra contra os seus inimigos. E essa é a função do bom líder. Tá sacando o que tá rolando? Tá entendendo? Cara, quando você aplica isso aqui, esses 7 pontos do Primal Brand, esse over delivery que eu te entreguei, sua marca fica muito bem forte. Você consegue construir tribo. Se você construir movimento, você tem que construir tribo. Entendeu? Deixa eu tirar aqui do Word aqui. É isso, turma. É isso. Essa é a aula de hoje. O seu desafio agora é criar esses 7 passos. Depois que você quer esses 7 passos, é para esses 19 passos que eu te falei. Lembra de no seu discurso você sempre ser íntegro, real, honesto e verdadeiro, mas isso não impede você, é complementar, tá? Você tem que ser íntegro sempre, real e verdadeiro sempre, porque é o jogo do longo prazo, mas você pode sim, você deve inclusive encorajar os sonhos dos seus liderados, justificar os seus fracassos, ajudar eles, por que eles não estão conseguindo ter resultado, acalmar os seus medos, confirmar suas suspeitas e atirar pedra contra os seus inimigos, porque também é o seu inimigo e é os inimigos em comum. Quando você faz isso tudo, catimba! Seu branding fica pesado, seu personal branding, sua imagem pessoal fica forte, as pessoas te seguem por causa disso. Quando você faz isso tudo, você está aplicando o Primal Brand. Quando você faz isso tudo, você está desenvolvendo sua tribo, você está criando sua audiência. Sacou ou não sacou? Agora está perguntando aqui, esse material vai ficar disponível para eu baixar em algum local? Seguinte, essa aula fica disponível, a reprise até domingo para você. Você pode assistir aqui, você pode criar os materiais, pode ir dando pausa, você mesmo pode ir escrevendo, pode fazer o que você quiser. O PDF disso aqui vai lá para dentro do LX Club. Então até domingo você pode assistir quantas vezes você quiser, 200, 500, 1000. Depois disso sai do ar, vai lá pro LX Club, Clube dos Lançadores. A aula com o PDF pra galera que são os meus sócios do LX Club. A galera que aposta em mim, a galera que confia em mim, a galera que aporta em mim, que investe em mim, eu também invisto neles. Entendeu? Ah, Marcos, eu não quero entrar no LX Club. Nem pode, as vagas estão abertas, vão ser só em março. Ah, Marcos, eu queria esse PDF aí. Amigo, escuta de novo, escreve, vai pra cima, faz acontecer. Tá aqui de mão beijada, de graça pra você, até quarta-feira pra você poder assistir quantas vezes você quiser. Agora é o seguinte, pra gente poder finalizar, tira o print aí. Só o filé do boi, hein? Tira o print. Quem é LX é nós. LX, lançador exponencial, lançamento exponencial, lançador e especialista. Tamo junto, obrigado por tudo. Foi muito boa a nossa aula, gostei demais. Eu abri caixinha de pergunta agora, tem 2, 3 horas no meu Stories. Vai lá, manda sua pergunta. E manda assim, ó. Só filé do boi. FDB. Manda assim, ó. Hashtag FDB é a pergunta. Eu vou dar prioridade para responder quem tava nessa aula. Então põe FDB, que a gente vai ser uma sigla nossa, que só nós que estamos aqui na aula vai saber o que é o filé do boi. Então você coloca FDB e depois manda tracinho a sua pergunta, que eu vou responder vocês primeiros, tá?
Só o filé do boi. Os goianos tá aqui, só o filé da pamonha. Tamo junto, foi muito massa a nossa aula. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Eu amo dar aula, eu viciei em dar aula. Minha droga é dar aula. Meu vício é dar aula, é ensinar, é fazer acontecer e executar isso aí. Beijo no coração mesmo. Muito obrigado, muito bom. Você quer me matar de orgulho? Executa o que eu te ensinei. Executa o que você aprendeu, porque o sucesso do professor é o sucesso do aluno, tá? Vai lá, manda sua pergunta agora lá nos meus stories. FDB, só o filé do boi que eu vou te responder. Meu Instagram é @eusomarcospaulo e me marca nos stories aí. Você quer LX Club? Te encontro lá dentro do grupo do Facebook. Vou passar lá amanhã cedo para dar umas respostas. Beijo no coração. Muito obrigado. Faz seu lançamento até o dia 15 para você poder receber o troféu. Valeu, turma. Beijo.